Daqui a 1000 anos, tudo o que conhecemos hoje vai parecer tão antigo quanto as cavernas parecem para nós agora. Pense nisso. Nossos celulares, nossas casas, nossos carros, tudo isso vai ser tão primitivo quanto uma fogueira feita por humanos que viveram há milhões de anos. Os cientistas que estudam o futuro descobriram algo que muda tudo. A velocidade com que estamos evoluindo está ficando cada vez mais rápida. E nossos corpos e mentes podem se transformar em algo que nem conseguimos imaginar hoje. Talvez não tenhamos mais corpos de carne e osso, ou talvez nossos cérebros estejam conectados a máquinas. Isso fez os pesquisadores perguntarem algo de explodir a mente. Será que os humanos do futuro ainda vão se reconhecer como humanos? Ou vão olhar para nós como olhamos para os dinossauros? Prepare-se para dormir enquanto escuta este vídeo e deixe sua mente viajar para um futuro distante e misterioso. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo. Se acomode e relaxe, vamos começar. Imagine só dar um pulo no tempo, daqui a 1000 anos, e dar de cara com a humanidade. A primeira coisa que você notaria nem seriam as cidades ou as naves, mas as pessoas, ou melhor, o que costumávamos chamar de pessoas. Porque a verdade é que a nossa espécie, o bom e velho Homo sapiens, vai ficar para trás como uma relíquia. Vamos deixar de ser produtos do acaso e da seleção natural para nos tornarmos arquitetos da nossa própria forma. Esse é o cerne da transição biológica, a mudança mais profunda e íntima que podemos conceber, a passagem de uma humanidade que nasce para uma humanidade que é feita. A evolução darwiniana, aquela força lenta e cega que nos moldou ao longo de milhões de anos, vai se aposentar. Em seu lugar, entra em cena um processo consciente, deliberado e absurdamente rápido de redesign biológico. Isso não é mais ficção científica de segunda categoria, é o caminho natural do nosso conhecimento acumulado sobre o código da vida. A biologia sintética e a engenharia genética radical não serão ferramentas para curar doenças, mas sim a nova base da nossa existência física. Pense no seu corpo como ele é hoje. Uma máquina impressionante, sem dúvida, mas cheia de falhas de projeto, vulnerabilidades e partes que nem usamos direito. Daqui a 1000 anos, essa noção será tão arcaica quanto achar que uma doença é um castigo divino. A ideia será a otimização, em todos os sentidos. Resistência será a primeira fronteira. Corpos serão projetados para suportar radiações, pressões atmosféricas extremas, gravidades diferentes. A colonização de outros mundos não vai depender apenas de trajes espaciais, mas de pulmões que filtram atmosferas exóticas, de peles que regulam temperatura em variações brutais, de sistemas circulatórios que não entram em colapso com a menor mudança. A longevidade extrema será um dado básico. Envelhecer e morrer por causas naturais vai soar como uma tragédia bizarra do passado. A morte, quando ocorrer, será por acidente, por escolha, ou por algo que nem conseguimos nomear hoje. Mas não para por aí. A otimização também significa descartar o que é inútil. Órgãos obsoletos, como o apêndice ou certos músculos vestigiais, serão suprimidos desde a concepção. Por que carregar algo que só dá problema? Em contrapartida, vamos querer adicionar capacidades. Novos sentidos serão incorporados, expandindo nossa percepção da realidade de maneiras que soam como magia hoje. Imagine enxergar não apenas a luz visível, mas todo o espectro eletromagnético com clareza, vendo o calor de um objeto, suas assinaturas químicas ou até mesmo certas radiações. Imagine sentir campos magnéticos como uma bússola interna, ou ter uma percepção direta da radioatividade. Alguns podem incorporar sensores biológicos para detectar poluentes no ar ou a composição molecular de um alimento só pelo toque. A linha entre o biológico e o tecnológico vai sumir completamente, porque será tudo integrado num sistema único e coeso. E é aqui que chegamos num ponto que mexe com os alicerces do que nos define: o nascimento. A noção de nascimento natural, fruto do acaso genético de dois indivíduos, será uma raridade histórica, um nicho cultural praticado por alguns grupos por razões tradicionais ou filosóficas. Para a grande maioria, a vida começará de maneira muito diferente. A concepção e a gestação acontecerão em ambientes completamente controlados, em úteros artificiais de alta complexidade. Ou, em um estágio ainda mais avançado, seres serão literalmente assemblados biologicamente, camada por camada, com características pré-determinadas com uma precisão absurda. Os pais, ou os projetistas, escolherão não apenas a cor dos olhos, mas aspectos de personalidade baseados em entendimentos profundos da neurogenética, capacidades cognitivas específicas e até predisposições para certos tipos de experiência emocional.
Serão processos de design como esboçar um prédio ou programar um software, só que o software será uma vida consciente. Isso inevitavelmente cria a primeira e maior divisão na história da nossa linhagem: a separação entre o humano histórico e o pós-humano futuro. O Homo sapiens, aquele que surgiu na África há milhares de anos, será um estágio anterior. O Homo evolutis, ou qualquer nome que deem, será o sucessor. E essa não será apenas uma diferença física, será uma diferença de essência, de potencial, de experiência de mundo. Um humano histórico, se um por acaso existir nessa era, seria como um animal de estimação para esses seres, um parente distante e frágil, uma relíquia sagrada? A pergunta, o que é ser um organismo, vai ganhar um peso filosófico e prático imenso. A consciência pode continuar a mesma, ou algo se perde quando tiramos o acaso, a luta, a vulnerabilidade da equação? Vamos pensar nas implicações sociais imediatas. Se ninguém nasce no sentido tradicional, conceitos como família biológica podem se dissolver ou se transformar radicalmente. A parentalidade pode ser coletiva, baseada em grupos de design ou até assumida por inteligências artificiais especializadas em desenvolvimento. A diversidade genética, que hoje é garantida pela reprodução sexuada aleatória, será gerenciada de forma consciente. Podemos criar linhagens especializadas para funções específicas, o que traz um risco enorme de criar uma nova e terrível forma de estratificação social. Quem decide os parâmetros do design? Haverá um modelo padrão? Quem tem acesso às melhores atualizações? O risco de uma divisão entre classes de seres, onde alguns são literalmente superiores a outros por projeto, é uma das sombras desse futuro radiante. Além do mais, a própria ideia de um corpo padrão desaparece. A forma física se torna uma escolha, quase como uma roupa. Você pode habitar um corpo adaptado para a vida aquática em oceanos de Europa, outro para flutuar em atmosferas densas de um gigante gasoso e outro ainda para interagir em ambientes digitais puros. A identidade se desprende do corpo biológico original. Isso levanta questões profundas sobre continuidade. Se você muda radicalmente de corpo e de capacidades sensoriais, continua sendo a mesma pessoa? A memória e a consciência podem ser transferidas, mas a experiência de ser está intrinsecamente ligada ao que se sente. Um ser que pode ver raios-x tem uma experiência do mundo radicalmente diferente da nossa. E o meio ambiente? Esses novos corpos vão redefinir o que é um habitat habitável. Lugares que hoje nos matariam em segundos podem se tornar moradas confortáveis. A terraformação de planetas pode ser complementada, ou até substituída, pela corpoformação da espécie. Por que transformar Marte inteiro se podemos transformar a nós mesmos para viver lá como está? Essa flexibilidade biológica extrema tornaria a humanidade, ou o que surgir dela, incrivelmente resiliente e capaz de se espalhar pelo cosmos de formas inimagináveis. No entanto, também nos distanciaria completamente de qualquer vínculo com a biologia terrestre original. Seríamos, em essência, uma nova forma de vida, sintética e orgânica ao mesmo tempo, que se originou na Terra, mas não é mais dela. A gestão dessas mudanças exigirá uma ética completamente nova. Editar genes para evitar doenças é uma coisa. Editar para adicionar capacidades é outra. E editar para criar uma nova espécie consciente é algo totalmente diferente. O conceito de natureza humana deixa de ser uma referência, vira uma opção no menu. Como estabelecer direitos, como evitar abusos, o que é considerado um melhoramento aceitável e o que é uma mutação perigosa. A sociedade terá que lidar com a velocidade dessas mudanças. Enquanto a evolução natural leva gerações, a vez da evolução dirigida pode acontecer em uma única. A cultura, as leis, as relações pessoais vão precisar de uma plasticidade sem precedentes para acompanhar. Por fim, temos o aspecto psicológico. Como será a mente de um ser que nunca conheceu a doença, a fraqueza, o envelhecimento? Que nasceu com capacidades que parecem sobrenaturais para nós. A ansiedade existencial pode tomar formas totalmente novas. A busca por significado, que hoje muitas vezes está ligada à superação de limites e à finitude da vida, precisará de novos fundamentos. O tédio pode se tornar um inimigo público número 1. E aí entra uma ironia profunda. Ao superarmos nossas limitações biológicas, podemos acabar sentindo uma nostalgia agonizante por elas, pela intensidade que vem do perigo, pela beleza que vem da fragilidade, pela autenticidade que vem da aceitação de um destino que não escolhemos. Essa saudade do humano, do imperfeito, do acidental,
pode ser a sombra que acompanhará a luz brilhante do Homo evolutus. No fim, a maior questão não será técnica, mas íntima. Ao nos redesenharmos completamente, o que decidimos manter daquela chama estranha, vulnerável e incrivelmente criativa que fez do Homo sapiens a espécie mais peculiar deste planeta? A resposta a essa pergunta é que vai definir verdadeiramente o mundo daqui a 1000 anos. E se essa nostalgia for justamente o último traço distintivo de uma mente puramente biológica? Porque ao redesenhar nossos corpos, inevitavelmente chegaremos ao cérebro, e é aí que a transformação deixa de ser física para se tornar existencial. A barreira entre mente e máquina, hoje uma fronteira nítida definida por crânios e telas, vai simplesmente evaporar. Não estaremos mais diante dos computadores, estaremos dentro deles, e eles dentro de nós, num processo de fusão tão completo que o conceito de usuário e ferramenta vai parecer uma piada antiga. Essa é a próxima etapa, a singularidade cognitiva, onde o que pensamos, lembramos e sabemos se funde a um vasto oceano de silício e dados. Pense no seu smartphone, mas em vez de estar no seu bolso, ele é uma camada da sua própria consciência, acessada com a naturalidade de um pensamento. Interfaces neurais diretas e permanentes serão tão comuns e necessárias quanto o sistema nervoso é hoje. A conexão não será por um fio ou um chip visível. Será uma simbiose em nível celular, com nanomáquinas integradas aos nossos neurônios, traduzindo pensamentos em dados e dados em experiências sensoriais. Nossa consciência, então, não habitará mais apenas o espaço úmido e escuro do crânio. Ela habitará um contínuo híbrido, um espaço expandido que é parte biologia, parte rede digital. Esse será o novo habitat do eu. Nesse cenário, acessar um banco de dados mundial de conhecimento não será uma busca na internet. Será um processo de lembrar. A diferença entre uma memória biológica sua e a informação armazenada na nuvem coletiva será apenas uma questão de etiqueta, de frequência, de acesso. Você quer saber a teoria da relatividade? Ela aparece na sua consciência como se você sempre a tivesse conhecido, com a clareza de um fato vivido. Cálculos complexos, simulações de engenharia, traduções entre milhares de línguas mortas e vivas, tudo isso acontecerá como um subproduto do pensamento, sem esforço consciente. A própria noção de inteligência como um valor fixo medido por testes se tornará obsoleta. Em seu lugar, teremos capacidades cognitivas escaláveis e sob demanda. Precisa resolver um problema de física quântica por algumas horas? Você amplifica temporariamente os módulos de raciocínio lógico-matemático e acessa as bases teóricas relevantes. Vai criar uma obra de arte? Amplifica a intuição, a criatividade associativa e a sensibilidade emocional. Seremos como uma orquestra onde podemos escolher quais instrumentos tocar mais alto em cada momento. O tédio, no sentido de falta de estímulo, e a ignorância factual, no sentido de falta de informação, serão anacronismos, mas é claro que novos e profundos desafios surgirão nesse mar de onisciência potencial. Um dos aspectos mais revolucionários e perturbadores será o tratamento da memória. Hoje, nossas lembranças são frágeis, maleáveis e pessoais. Nesse futuro, elas poderão ser editadas, compartilhadas ou armazenadas em backup. Um trauma doloroso? Você poderia, em tese, editar a carga emocional daquela memória suavizando-a, ou até mesmo arquivá-la em um local de acesso restrito da sua mente. Uma experiência incrível de viagem? Você poderia compartilhá-la na íntegra, não contando, mas transmitindo as sensações, os cheiros, as emoções diretamente para a mente de outra pessoa. Seria como emprestar um filme da sua própria vida. Isso transforma a identidade em algo radicalmente fluido. Se você pode editar suas lembranças, quem é você? Se pode baixar e viver uma memória de outra pessoa, em que ponto essa experiência se torna sua? A linha que separa indivíduos começa a borrar. A identidade deixa de ser uma narrativa fixa construída por lembranças imutáveis e se torna um projeto em constante revisão, um fluxo de dados experienciais que você gerencia. O lado prático disso é alucinante. Aprender uma habilidade complexa, como pilotar uma aeronave ou tocar um instrumento musical, pode significar simplesmente baixar o pacote de memórias procedurais de um especialista. Você ganharia a sensação internalizada, os movimentos precisos, como se tivesse praticado por décadas. A educação, como um período de transmissão de conhecimento, desaparece. O que surge no lugar é uma cultura da curadoria de experiências e da sabedoria aplicada. Porque saber tudo é possível, mas saber o que fazer com todo esse saber, como integrar informações contraditórias, como tomar decisões éticas, com consequências imprevisíveis,
Isso exigirá um novo tipo de discernimento. A sobrecarga de informação, que hoje nos estressa nas redes sociais, se tornará um risco existencial direto para a mente. Filtrar o fluxo de dados, escolher em que focar a consciência, será uma habilidade crítica de sobrevivência mental. Mecanismos de filtro automático, firewalls de atenção e períodos de silêncio digital voluntário serão tão vitais quanto dormir é para nós hoje. A comunicação entre mentes conectadas será algo além da linguagem. A telepatia sintética, amplificada pela rede, será a norma. Mas não será apenas transmitir palavras silenciosas. Será a transmissão de pacotes complexos, conceitos abstratos, emoções puras, imagens multidimensionais, até mesmo sensações físicas. Uma discussão sobre arquitetura pode envolver a transmissão direta da experiência de estar dentro do prédio projetado. Uma reconciliação após uma briga pode incluir a transmissão voluntária do remorso sentido. A arte se tornará a criação de experiências sensoriais e emocionais completas para compartilhamento direto. O mal-entendido linguístico, a dificuldade de se colocar no lugar do outro diminui drasticamente. Mas surge um risco oposto e aterrorizante, a fusão excessiva. Se as fronteiras entre mentes são tão permeáveis, como manter um senso de self? Como proteger a privacidade dos seus pensamentos mais íntimos, dos seus momentos de fraqueza, das suas ideias ainda não formatadas? A privacidade cognitiva se tornará o direito humano, ou pós-humano, mais fundamental e mais constantemente ameaçado da era. Imagine um mundo onde seus pensamentos mais passageiros, suas dúvidas, seus julgamentos privados, podem, em teoria, ser interceptados ou acessados. Os debates éticos serão ferozes. Haverá um lobby por transparência total, onde pensamentos relevantes para o bem coletivo sejam monitorados para prevenir crimes ou melhorar a eficiência social. E haverá um lobby pelo direito à opacidade, a existência de um espaço mental inviolável, essencial para a criatividade, a liberdade e a sanidade. A própria noção de crime mudaria. Um crime de pensamento poderia ser algo real se a intenção for detectada antes da ação. A segurança cibernética não protegerá mais seus arquivos, protegerá sua mente de invasões, hacking neural e vírus que distorcem a percepção da realidade. A autenticidade da experiência será uma grande questão. Como saber se uma bela memória de um pôr do sol em Marte é sua ou foi implantada? Como ter certeza de que uma grande ideia que você teve não foi, na verdade, um sussurro subliminar de um algoritmo de marketing? A confiança na própria percepção será algo a ser conquistado, não um dado adquirido. Nesse mar de dados compartilhados, o valor da experiência única e não replicável vai disparar. Momentos de desconexão voluntária, de percepção puramente biológica filtrada, ou experiências em ambientes blindados de rede podem se tornar os bens de luxo supremos. A busca por estados mentais autênticos, não aumentados, pode virar uma forma de espiritualidade ou de contracultura. E, ironicamente, pode ser que a maior prova de confiança em um relacionamento seja justamente se desconectar mutuamente, para estar presente apenas com a mente orgânica, vulnerável e imprecisa. A economia, como veremos depois, girará em torno dessas novas formas de valor. O trabalho intelectual puro, baseado em processamento de informação, será totalmente automatizado ou realizado como um subproduto involuntário do pensamento coletivo. O foco da atividade consciente se deslocará para a criação de novas experiências, para a exploração de estados de consciência ainda não mapeados, para a arte de viver em um mundo onde pensar é fazer, e onde a realidade interior e exterior estão em um diálogo constante e íntimo. A mente, finalmente libertada dos limites do crânio e da velocidade dos neurônios, terá que enfrentar seu desafio final. Aprender a ser ela mesma em um universo de possibilidades infinitas. E nesse processo, a pergunta "o que é ser eu?" não terá uma resposta, mas sim uma configuração ativa, sempre aberta, sempre em atualização no grande sistema operacional da realidade. E quando esse sistema operacional da realidade não gerencia apenas dados, mas a própria matéria que nos cerca? É o próximo passo lógico. Se nossas mentes se tornam fluidas e programáveis, o mundo físico não pode continuar estático, inerte, burro. A nossa interação com o ambiente precisará ser tão direta e intuitiva quanto o pensamento. É aí que entra a revolução mais tangível, aquela que vai mudar cada centímetro da nossa existência cotidiana, a era da matéria programável. Imagine que todo o ambiente construído, cada objeto, cada superfície, seja composto de matéria inteligente, algo vivo no sentido computacional.
Não estou falando de robôs com forma fixa, mas de uma base material universal que pode assumir qualquer forma, qualquer função, sob comando. A ideia de poeira inteligente captura bem esse conceito. Trilhões de partículas microscópicas, cada uma um minúsculo computador com capacidade de movimento e comunicação que podem se agrupar para formar qualquer coisa. Uma cadeira, uma mesa, uma tela, uma ferramenta, tudo a partir do mesmo barro inteligente. Seu ambiente não seria mais um conjunto de coisas que você tem, mas um campo de potencial que você convoca. Isso significa o fim da posse fixa de objetos, um conceito que vai parecer tão arcaico quanto colecionar discos de vinil para nós hoje. Por que ter uma estante cheia de livros físicos ou uma garagem com ferramentas específicas, se você pode solicitar que o material programável do seu espaço se organize temporariamente como um livro para você ler ou como uma chave inglesa perfeita para aquele reparo? Você usaria e depois o material se desfaria, voltando a ser parte do pool disponível. Sua casa seria um espaço vazio e silencioso que se molda ao seu desejo do momento. Quer uma banheira de hidromassagem no meio da sala? O piso se reconfigura, sobe, molda a forma e começa a encher de água aquecida. Prefere uma poltrona reclinável com tela de cinema? Outra configuração. A parede pode ser opaca, transparente, pode exibir uma paisagem infinita ou mostrar informações em tempo real. Os móveis não seriam móveis, seriam eventos temporários. Essa fluidez extrema redefine completamente a arquitetura e o design. A beleza não estaria na forma final, mas na elegância da transformação, na suavidade com que o ambiente responde à intenção. Expandindo essa ideia para a escala urbana, temos cidades inteiras que respiram, se autorreparam e se reconfiguram em tempo real. Ruas poderiam se alargar ou estreitar de acordo com o fluxo de pessoas, não de carros. Pontes poderiam se formar sob demanda para atravessar um rio e depois se dissolver. Prédios não teriam uma função permanente. Um mesmo aglomerado de matéria programável poderia ser um complexo residencial de noite, um centro de pesquisa durante o dia e um espaço de entretenimento no fim de semana, com sua estrutura interna se remodelando completamente. A infraestrutura da cidade seria um organismo vivo. Sistemas de encanamento, fiação elétrica, tudo seria dinâmico, com nanomáquinas constantemente inspecionando, consertando microtrincas, otimizando fluxos. Uma tempestade forte danificaria uma área e a própria matéria do local começaria imediatamente o processo de regeneração, reorganizando-se. A cidade se tornaria um parceiro sensível, respondendo não apenas a comandos diretos, mas antecipando necessidades coletivas através da análise de dados em tempo real de todos os seus habitantes conectados. Isso dissolve a distinção que hoje fazemos entre mundo natural e artificial. Com o controle da matéria em nível molecular, ecossistemas inteiros poderão ser projetados e gerenciados. Não será sobre preservar a natureza intocada, mas sobre guiar processos naturais de forma consciente. Você poderia ter uma floresta onde as árvores crescem em padrões arquitetônicos específicos, formando habitações vivas. Rios que mudam de curso de forma controlada para irrigar áreas precisas. Animais sintéticos ou híbridos, criados para funções de equilíbrio ecológico. A natureza se torna uma manifestação da intenção humana, ou pós-humana, uma obra de arte viva em constante evolução. O clima de uma região poderá ser finamente ajustado, não através de máquinas gigantescas, mas através da ação coordenada de bilhões de partículas na atmosfera que modulam a luz solar, a umidade, a temperatura. A escassez material, como a conhecemos, será superada de forma radical. Não se trata apenas de reciclagem perfeita. É a capacidade de pegar a matéria-prima básica, seja lixo, seja ar, seja terra, e recombinar os átomos sob demanda para criar o que for necessário. A fábrica do futuro é o ambiente em si. A necessidade de extrair recursos do planeta diminui drasticamente, porque tudo pode ser desmontado e remontado em novos padrões. No entanto, essa realidade física fluida exige uma psicologia adaptativa radical. Nós, seres humanos históricos, nos ancoramos em objetos. Nossas memórias estão vinculadas a lugares estáveis e a coisas que duram. Nossa sensação de posse e identidade está ligada ao que temos. Em um mundo onde nada é permanente, onde a forma é efêmera, como criamos memórias? Como estabelecemos raízes? A estabilidade terá que ser encontrada em coisas não materiais, em relacionamentos, em histórias compartilhadas, em padrões de preferência pessoal que você aplica ao seu ambiente como um tema. Sua casa não será um endereço fixo, mas uma assinatura de configuração,
Um estilo de transformação que é reconhecidamente seu, não importa onde você esteja. A nostalgia pode se tornar uma experiência ativa. Você pode pedir ao ambiente para recriar com perfeição a casa da sua infância, com todos os cheiros e texturas, para reviver uma memória. Mas saber que é uma recriação, não o original, pode criar uma sensação de desenraizamento profundo. A segurança e a privacidade também assumem novas dimensões. Se as paredes são feitas de matéria inteligente, quem controla a sua programação? Elas poderiam ser hackeadas para se tornarem transparentes ou para formar armadilhas? Sua ferramenta poderia se transformar em uma arma nas mãos de alguém mal intencionado? A confiança deixa de ser depositada em fechaduras e muros e passa a ser depositada em protocolos de segurança digitais inquebráveis que governam o comportamento da matéria ao seu redor. A fronteira entre público e privado se torna uma configuração de software, não uma linha física. Você pode definir que seu espaço pessoal seja intransponível, mas e se o próprio chão que você pisa decidir não suportar seu peso? O controle sobre o ambiente imediato se torna a nova liberdade fundamental. Economicamente, isso consolida a economia da pós-escassez que começamos a vislumbrar. A produção de bens materiais básicos deixa de ter custo. A riqueza material, no sentido de acumular objetos, se torna um conceito sem sentido. O valor econômico migra totalmente para coisas que não podem ser replicadas pela matéria programável. Ideias originais, experiências únicas, descobertas científicas, formas de arte que envolvem a manipulação consciente dessa própria matéria em padrões nunca vistos. O trabalho de construir, fabricar, consertar desaparece. Surge o trabalho de projetar transformações, de coreografar a dança da matéria, de criar algoritmos de comportamento para ecossistemas inteiros. O artesão do futuro não esculpe madeira. Ele programa os padrões de crescimento de uma árvore viva cadeira. E, finalmente, essa intimidade total com a matéria nos prepara para o próximo salto. Se podemos reprogramar o ambiente terrestre, por que não reprogramar a matéria de outros mundos? A terraformação de Marte ou de luas distantes não seria uma operação de engenharia pesada, mas um processo de semear poeira inteligente e instruí-la para transformar a atmosfera, o solo, criar habitats complexos. A matéria programável seria a semente da vida humana pelo cosmos, capaz de preparar qualquer lugar para nossa chegada, ou de se adaptar a nós de formas que nem conseguimos imaginar ainda. O mundo deixa de ser uma condição a ser suportada e se torna uma expressão da vontade coletiva, um sonho material que podemos moldar a cada instante, com todos os desafios maravilhosos e aterradores que essa liberdade absoluta traz. E quando a matéria e a energia se tornam tão maleáveis e abundantes quanto o ar que respiramos, toda a estrutura que sustenta a nossa sociedade desaba. Não faz mais sentido. A base da nossa economia, por milênios, foi a escassez, tempo limitado, recursos finitos, mão de obra necessária para transformar um no outro. A revolução da matéria programável, combinada com a automação total gerenciada por inteligências superiores às nossas, destrói esse alicerce. O resultado é a economia da pós-escassez, um mundo onde os bens materiais básicos e a maioria dos serviços são produzidos de forma tão eficiente e barata que seu custo marginal é praticamente zero. Pense na água saindo de uma torneira. Você não pensa no custo de cada copo. No futuro será assim com comida, roupas, abrigo, transporte, acesso à informação e entretenimento básico. A nanotecnologia de replicação, inspirada no conceito de replicadores de ficção científica, permitirá que qualquer objeto físico simples seja montado a partir de matéria-prima base, como átomos comuns reorganizados. A fábrica é uma caixa em cada casa, ou melhor, a própria parede da sua casa, que pode sintetizar o que você desejar. Isso não é mágica, é engenharia avançada de matéria. Com essa realidade, o conceito de trabalho como uma atividade obrigatória para ganhar a vida e adquirir esses bens desaparece. O trabalho deixa de ser uma necessidade para a sobrevivência e se torna pura e simplesmente uma opção, uma escolha, algo que você faz não porque precisa do dinheiro para comer, mas porque acha aquela atividade profundamente significativa, divertida, desafiadora ou socialmente útil de uma forma que transcende a utilidade prática. O que chamamos de emprego, hoje, 99% deles, sumirá. Dirigir, operar máquinas, trabalhar em linhas de montagem, contabilidade básica, atendimento ao cliente, grande parte da medicina diagnóstica, do direito rotineiro, tudo isso será feito por sistemas automatizados infinitamente mais rápidos, baratos e precisos.
A pergunta que assombrava o século XXI, os robôs vão roubar nossos empregos, encontra sua resposta final. Sim, e isso será uma bênção, não uma maldição. A maldição era ter que vender seu tempo para não morrer de fome. A bênção é ter seu tempo de volta, integralmente, para fazer o que realmente importa para você. Isso não significa que todos vão ficar ociosos, vegetando em um mar de abundância. Pelo contrário, a atividade humana vai explodir, mas mudará de natureza radicalmente. A economia, agora liberta da produção material, se deslocará integralmente para domínios genuinamente humanos e pós-humanos. A criação de novo conhecimento, a exploração científica e espacial, a criação de experiências únicas e formas de arte inimagináveis. A busca pelo significado substitui a busca pelo salário. Como nas necessidades básicas estão todas cobertas, as pessoas se dedicarão a projetos por paixão, por curiosidade, por desejo de deixar uma marca, por vontade de se conectar com outros. Alguém pode passar décadas compondo uma sinfonia interplanetária que leva séculos para ser apreciada em sua totalidade. Outro pode se dedicar a projetar ecossistemas artísticos em luas distantes. Um grupo pode se empenhar em resolver enigmas matemáticos fundamentais que não têm aplicação prática alguma, apenas a beleza da solução. A filosofia, a ética em escalas cósmicas, a exploração dos limites da consciência, tudo isso se torna o trabalho central. Naturalmente, isso exige novas formas de valor e de moeda. Se o dinheiro tradicional, lastreado em escassez, perde o sentido para transações diárias, o que moverá as interações sociais mais complexas? Várias ideias emergem. A moeda poderá ser baseada em atenção ou influência cultural, uma métrica de quanto sua contribuição é valorizada e consumida pela rede coletiva. Outra possibilidade é uma moeda baseada em criatividade verificada, uma medida do quanto uma ideia nova sua gerou novos caminhos para outros. Para os exploradores, o valor pode vir em benchmarks de exploração. Créditos concedidos por mapear uma nova região de um planeta, por fazer contato pacífico com uma nova forma de vida, por descobrir um fenômeno físico desconhecido. Essas novas moedas não seriam acumuladas para comprar pão, mas para acessar recursos limitados de alto prestígio, tempo de uso de um telescópio interestelar único, o direito de iniciar um projeto de terraformação em um planeta virgem, a oportunidade de colaborar com uma mente coletiva lendária. A economia se torna um jogo de status, realização e acesso a experiências de elite, não de sobrevivência. O desafio humano central, portanto, deixa de ser a luta pelo pão de cada dia e se torna a busca por propósito e realização em um universo de abundância. Essa talvez seja a transição psicológica mais difícil de todas. Nossa psique foi forjada na escassez. Nosso cérebro é movido a resolver problemas, a superar obstáculos, a alcançar objetivos que garantam nossa segurança e reprodução. Em um mundo onde todos esses problemas são resolvidos por padrão, uma crise de propósito massiva pode surgir. O tédio existencial, a sensação de inutilidade, a pergunta "e agora?" serão os grandes males a serem combatidos. A sociedade precisará criar estruturas, não governamentais no sentido antigo, mas culturais, que ajudem os indivíduos a encontrar seu caminho. Mentores existenciais, simuladores de desafios, onde você pode voluntariamente experimentar a luta e a escassez em ambientes controlados, e comunidades baseadas em projetos grandiosos serão essenciais. A própria ideia de realização será redescoberta. Hoje, realização muitas vezes significa sucesso profissional e financeiro. Amanhã, poderá significar ter amado profundamente, ter criado uma obra de arte que tocou milhões, ter desvendado um segredo do universo, ou simplesmente ter cultivado um estado de serenidade e sabedoria ao longo de séculos. Isso nos leva à estruturação social. As classes sociais, como as entendemos hoje, divisões baseadas principalmente na renda e no acesso a bens materiais, se dissolverão. Não fará sentido haver ricos e pobres em um mundo onde todos têm acesso ao básico e muito além. No entanto, é ingênuo pensar que não haverá qualquer estratificação. A nova estruturação será por afinidades de projeto existencial, por níveis de engajamento e contribuição para a teia da civilização. Haverá os curiosos, que flutuam de experiência em experiência. Os artistas, dedicados à pura expressão. Os exploradores, que pressionam as fronteiras físicas e cognitivas. Os sábios ou integradores, que se dedicam a dar sentido ao conhecimento coletivo e a orientar a ética da sociedade. E também poderá haver os reclusos ou nostálgicos, que escolhem viver em simulações de eras passadas, com suas lutas e limitações.
por acharem isso mais autêntico. O status não virá do que você tem, mas do que você faz e principalmente do que você é. Sua reputação, sua rede de colaborações, a profundidade da sua consciência serão seus bens mais valiosos. Claro, essa transição não será suave nem universal. Haverão conflitos, não por recursos, mas por visões de futuro. Os que desejam preservar traços da experiência humana natural, mesmo que isso signifique viver com menos capacidades, contra os que abraçam a fusão total e a transformação. Disputas sobre quais projetos existenciais merecem os recursos cósmicos limitados, como um asteroide raro em metais específicos. O grande conflito político será entre essas correntes de pensamento, essas tribos existenciais. A governança, tema para depois, precisará mediar esses interesses não materiais. E ainda há a questão da transição, como chegar lá a partir daqui. O período em que a automação avança, mas a abundância ainda não é total, será turbulento, exigindo modelos como a renda básica universal para amortecer o choque, até que a escassez material seja de fato erradicada. Mas uma vez estabilizada, a economia da pós-escassez libera a humanidade para seu estágio mais maduro. Não mais como uma espécie preocupada em sobreviver no seu planeta, mas como uma civilização cósmica, livre para brincar, criar, explorar e contemplar o universo, finalmente dona do seu próprio destino e tempo. O trabalho foi o que nos definiu por milênios. Sua ausência é que nos redefinirá para os milênios vindouros, forçando-nos a encarar a pergunta que sempre adiamos. Sem a necessidade de lutar para viver, para que, exatamente, estamos vivendo? A resposta será individual, coletiva e em constante evolução, e nessa busca está o cerne da aventura pós-humana. E essa busca por propósito, naturalmente, não encontrará limites na superfície de um único planeta. Quando as necessidades básicas são atendidas e a curiosidade se torna um motor principal, o olhar inevitavelmente se volta para o vasto oceano negro pontilhado de estrelas. A Terra, nosso berço histórico, permanecerá um lugar de profundo significado, um museu vivo, um jardim cuidadosamente curado, mas ela não será mais o limite da civilização. O impulso de explorar, de se espalhar, de ver o que existe além do horizonte, será amplificado pela tecnologia e pela nova natureza humana. Assim, a humanidade, ou o que tiver se tornado, embarcará em sua maior aventura, a transformação em uma espécie verdadeiramente interestelar. As viagens entre as estrelas, que hoje nos parecem impossíveis pela pura imensidão das distâncias, serão uma realidade através de saltos conceituais na física e na engenharia. A propulsão tradicional por foguetes químicos será vista como o equivalente a uma jangada de madeira tentando cruzar o oceano. As possibilidades incluem ideias que hoje são teorias, como a propulsão de energia do vácuo, que tentaria extrair impulso da própria estrutura do espaço, ou motores de dobra espacial, que não movem a nave através do espaço, mas contraem e expandem o próprio tecido do espaço-tempo em volta dela, permitindo deslocamentos efetivamente mais rápidos que a luz, sem violar as leis da física localmente. Para viagens menos urgentes, naves de gerações, verdadeiras arcas cósmicas autossustentáveis, levarão comunidades inteiras em jornadas que durarão séculos ou milênios, com gerações nascendo, vivendo e morrendo a bordo antes de chegar ao destino. Essas naves seriam ecossistemas fechados e mini-civilizações em movimento. O destino dessas viagens serão exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas. Alguns serão parecidos com a Terra, mundos em zona habitável que precisarão de ajustes. Outros serão desafios radicais, com atmosferas tóxicas, gravidades esmagadoras ou frio extremo. A resposta da civilização será dupla: terraformação e adaptação. A terraformação é o processo de modificar um planeta inteiro para torná-lo habitável para a vida como a conhecemos. Isso pode envolver o derretimento de calotas polares com espelhos orbitais, a introdução de bactérias geneticamente modificadas para alterar a atmosfera, ou o bombardeio de cometas para trazer água. Seria um projeto que dura séculos, um esforço coletivo de engenharia planetária que daria propósito a gerações inteiras. Mas, em paralelo, ocorrerá um caminho ainda mais radical. Em vez de transformar o planeta para nos adequarmos a ele, transformaremos a nós mesmos para habitá-lo como ele é. Aqui, a transição biológica que falamos no início atinge seu ápice. Grupos humanos que colonizarem um planeta com gravidade alta poderão, ao longo de gerações ou através de modificação genética direta, desenvolver estruturas ósseas e musculares muito mais densas,
tornando-se baixos e extremamente robustos. Os que forem para mundos com gravidade baixa podem se tornar altos, delgados, com estruturas leves. Colonizadores de mundos com atmosferas densas e pouca luz podem desenvolver eclocalização ou visão térmica. Aqueles que escolherem viver no vácuo do espaço, em estações gigantes ou asteroides ocos, podem incorporar características de regulação térmica e proteção contra a radiação diretamente na pele. A humanidade se fragmentará, não por guerra ou ideologia, mas por adaptação ambiental, em subespécies ou variedades radicalmente diferentes. Isso cria um cenário fascinante e sem precedentes. A comunicação entre essas colônias distantes, separadas por anos-luz, enfrentará a barreira absoluta da velocidade da luz. Mesmo com uma rede de comunicação avançadíssima, uma mensagem de um sistema estelar para outro pode levar décadas, séculos ou milênios para chegar. Não haverá conversas em tempo real. Cada colônia, cada arca interestelar estará essencialmente sozinha. Elas desenvolverão culturas, tecnologias, línguas e até estruturas sociais totalmente divergentes. A história de uma colônia em Alpha Centauri será mitologia obscura para os habitantes de um mundo orbitando estrela de Barnard. A ideia de uma humanidade unida se diluirá no espaço. O que manterá uma sensação de civilização comum será um registro histórico base, uma bíblia tecnológica e cultural transmitida no início de cada missão, e talvez atualizações esporádicas que viajam como cartas lançadas no oceano cósmico, chegando com atraso de eras. Algumas colônias podem deliberadamente escolher isolamento, desenvolvendo filosofias e objetivos completamente distintos. Outras podem tentar manter um fio de comunicação, criando uma rede de correio lento onde notícias e descobertas são enviadas, sabendo que só serão recebidas por descendentes distantes. Essa divergência irá longe. Com corpos diferentes, ambientes diferentes e histórias isoladas, a própria psicologia pode mudar. Uma subespécie adaptada a uma vida coletiva em túneis sob a superfície de um mundo gelado pode desenvolver um senso de individualidade muito menos acentuado que o nosso. Uma outra, vivendo em estações espaciais com recursos extremamente escassos e reciclados, pode cultuar a eficiência e o controle de uma maneira que pareceria obsessiva para um terráqueo. A arte, a música, a expressão estética serão moldadas por sentidos e realidades físicas incomparáveis. A noção de beleza de uma criatura que vê campos magnéticos será indecifrável para nós. E, é claro, conflitos podem surgir, disputas por recursos raros em um sistema estelar, diferenças filosóficas sobre o caminho da evolução, ou simplesmente medo e desconfiança do outro radicalmente diferente, podem levar a tensões. Guerras interestelares, no entanto, seriam logísticas quase impossíveis, travadas com comunicações com atraso de séculos e frotas que levam milênios para se encontrar. O conflito mais provável seria de secessão cultural e intelectual, um afastamento silencioso. Nesse quadro, a identidade planetária, o sentimento de ser terráqueo, será substituído por algo novo. Para aqueles que nunca pisaram na Terra, que nasceram em uma arca ou em uma colônia distante, a Terra será uma lenda, um ponto azul pálido em arquivos históricos. A identidade será local, do planeta ou estação, da subespécie, ou de afiliação a um grande projeto cósmico. Alguns podem se identificar como exploradores da espiral de Órion, outros como engenheiros de Gaia Secundus, outros ainda como a caminhante das nuvens de Júpiter. Surgirá uma identidade cósmica, um senso de pertencimento à vastidão e ao processo de expansão e diversificação em si, mais do que a um pedaço específico de rocha. A Terra, como lar original, será reverenciada, visitada como um local de peregrinação, mas não será mais casa para a grande maioria dos descendentes da humanidade. Essa transição é profunda, de uma espécie planetária para uma civilização galáctica, uma rede de pontos de luz espalhados pela escuridão, cada um brilhando com uma cor ligeiramente diferente. O legado final da humanidade pode não ser uma única cultura ou realização, mas a semente da consciência espalhada pelas estrelas, dando origem a uma miríade de futuros novos e estranhos, uma verdadeira diáspora da mente e da vida. E nessa jornada, o conceito de solidão cósmica pode finalmente ser respondido. Não estamos sozinhos porque encontramos outros, mas porque nos tornamos muitos, e essa diáspora cósmica, com suas jornadas que duram séculos, traz à tona a questão mais fundamental de todas, o tempo. De que adianta conquistar as estrelas se nossa existência individual é um sopro breve diante da imensidão? A resposta da civilização futura será enfrentar a morte não como um destino, mas como um problema técnico a ser resolvido.
A morte por envelhecimento ou doença se tornará uma escolha, não uma sentença. A longevidade radical, ou mesmo a imortalidade biológica, será alcançada através de uma convergência de tecnologias. Corpos regenerativos, com células que não acumulam erros, órgãos substituíveis cultivados sob demanda e sistemas imunes superinteligentes que erradicam cânceres e vírus no momento do surgimento, serão a base. Mas isso é apenas o nível físico. O verdadeiro salto virá com a capacidade de backup e transferência da mente. Se a consciência pode ser mapeada, digitalizada e transferida para um novo substrato, seja um corpo biológico sintético, um avatar completamente digital ou uma rede distribuída, então a morte do corpo biológico original deixa de ser o fim do eu. A morte se torna, na pior das hipóteses, uma interrupção temporária, um susto seguido de um restore a partir do último backup. Isso cria uma relação completamente nova com o tempo. Projetos seculares, que hoje parecem loucura, se tornam normais. Planejar e executar a terraformação de um planeta, uma viagem interestelar ou a construção de uma mega estrutura como uma esfera de Dyson são tarefas para séculos. Indivíduos poderão ver o início, o meio e o fim dessas empreitadas. Relacionamentos poderão durar eras, não décadas. Amizades e amores se desenvolverão em escalas de tempo que hoje são reservadas para mitologias e nações. A própria noção de fase da vida, infância, idade adulta, velhice, se dissolve. Sem um declínio biológico inevitável, as pessoas poderão escolher se querem permanecer em um estado físico e mental constante ou se desejam passar por ciclos de rejuvenescimento e mudança de interesses. A adolescência poderia durar 50 anos, uma fase dedicada à arte, 200, outra à ciência, 300. A vida se torna uma série de capítulos voluntários, não uma linha reta rumo ao declínio. No entanto, essa expansão temporal traz desafios psicológicos imensos. A memória biológica, tal como é incapaz de armazenar séculos de experiências vívidas sem comprometer o funcionamento cotidiano. Você não conseguiria acessar uma lembrança específica de 200 anos atrás com a mesma facilidade que lembra do que comeu ontem. A solução será a externalização da memória. Nossas mentes se conectarão a arquivos externos de personalidade, uma espécie de HD externo para a consciência. Memórias muito antigas ou pouco acessadas seriam arquivadas, podendo ser reexperienciadas com clareza total quando necessário, mas não ocupando a mente ativa. Isso levanta a questão: se suas memórias não estão sempre dentro de você, mas armazenadas fora, o que define a continuidade do seu eu? A resposta prática será o fio narrativo em constante atualização, a sensação de ser você no momento presente, que tem acesso a todo o seu passado arquivado, mas não é inundado por ele. Outra consequência profunda é na taxa de mudança social. Hoje, a sociedade muda rapidamente em parte porque as gerações se revezam, com os mais jovens trazendo novas ideias e os mais velhos saindo de cena. Em um mundo de mentes milenares, essa rotatividade desaparece. As mesmas mentes, é claro, evoluídas e aprendendo constantemente, guiarão a civilização por longos períodos. Isso pode trazer uma estabilidade incrível, uma sabedoria acumulada sem paralelo, mas também um risco enorme de estagnação. Novas ideias radicais podem ter dificuldade para surgir se as mesmas perspectivas dominam por milênios. Pode haver uma divisão entre os antigos, que carregam a memória viva de séculos, e os novos, sejam eles mentes recém-criadas ou provenientes de backups recentes, com visões menos arraigadas. Conflitos geracionais se transformarão em conflitos de perspectiva temporal, entre os que querem preservar a direção traçada há 500 anos e os que desejam uma reviravolta. A gestão do bem-estar mental em tal escala de tempo será uma ciência central. A mente não foi feita para viver milênios sem intervalos. Períodos de descanso ou hibernação mental se tornarão comuns. Você pode entrar em uma simulação acelerada para viver uma vida inteira como um personagem histórico em algumas semanas subjetivas, enquanto no mundo real passam-se apenas meses. Ou pode optar por um sono criogênico por um século, acordando em um futuro especificado. Relacionamentos terão que lidar com essas assincronias. Um parceiro pode querer hibernar por 200 anos enquanto o outro continua ativo. Eles se reencontrariam como se tivesse sido uma longa viagem de negócios. A aceitação da morte final, quando ela vier, será um ato profundamente filosófico ou é um sinal de cansaço existencial absoluto. Após viver 1000, 2000, 5000 anos, uma mente pode simplesmente sentir que experimentou tudo o que desejava, que completou seus ciclos, e pode optar por desligar-se voluntariamente.
talvez arquivando sua memória para a posteridade. Outros podem escolher se fundir com mentes coletivas maiores, perdendo a individualidade em prol de uma experiência diferente. A morte deixa de ser um inimigo e se torna uma opção de estilo de vida, o epílogo de uma história longa e deliberadamente escrita. Isso redefine totalmente a urgência e o valor que damos às coisas. Uma decepção amorosa, um fracasso profissional, uma crise financeira, coisas que hoje podem destruir uma vida, se tornam incidentes menores em uma linha do tempo de séculos. A resiliência emocional terá que ser desenvolvida em uma escala monumental. Por outro lado, a perda de um ente querido que escolhe pau na morte final ou sofre um acidente sem backup seria uma tragédia de proporções inimagináveis. A dor de perder não décadas, mas milênios de convivência potencial. A cultura se adaptará, criando novas formas de arte para expressar essas novas dores e novas alegrias. A música, a literatura, o cinema, tudo será criado para mentes que processam o tempo de forma diferente. Uma sinfonia pode durar 10 anos, um romance pode ser lido ao longo de uma década, com capítulos que só fazem sentido quando vividos com certas experiências de vida. A própria paciência será uma virtude redefinida. O que hoje consideramos paciência de santo será a norma. Esperar 50 anos por uma resposta de uma colônia interestelar será perfeitamente razoável. O presente se alonga, o futuro se torna um território mais habitável e o passado, um vasto arquivo a ser revisitado. Nesse mundo atemporal, a questão "o que fazer com o seu tempo?" substitui "como ganhar seu tempo", e a resposta será a própria aventura de existir, em um universo que finalmente parece ter tamanho suficiente para nossas ambições. E assim, com o tempo domesticado, o próximo passo lógico será repensar como nos conectamos uns com os outros, como comunicamos essas vastas experiências internas acumuladas ao longo de eras, e como compartilhar uma experiência que durou séculos, como descrever a sensação de ver nascer um solo alienígena ou a complexidade de um pensamento que se desenvolveu por décadas. A linguagem que usamos hoje, seja português, inglês ou qualquer outra, se tornará insuficiente. Ela será uma ferramenta especializada, estudada por arqueólogos e usada por artistas que buscam um efeito nostálgico, da mesma forma que hoje usamos o latim para certos hinos ou frases solenes. A comunicação padrão da civilização futura será algo que hoje chamaríamos de telepatia, mas que será muito mais rico e estruturado. Uma fusão de transmissão direta de conceitos, emoções, memórias sensoriais e quadros mentais complexos, tudo amplificado e codificado por máquinas que fazem a interface entre mentes. Será a telepatia sintética, uma linguagem universal de pensamento. Você não pensará em palavras para dizer "estou feliz e cansado" depois de uma longa caminhada na floresta. Você transmitirá, em um pacote compacto, a sensação física do cansaço nos membros, a emoção positiva da felicidade, imagens visuais dos raios de sol filtrando pelas folhas, o cheiro da terra molhada e o som dos pássaros. O receptor não ouvirá uma descrição, ele experimentará uma versão suavizada daquela percepção, compreendendo-a instantaneamente e em profundidade. Isso elimina o mal-entendido linguístico na sua raiz. Não haverá mais confusão porque uma palavra tem múltiplos sentidos ou porque a entonação foi mal interpretada. A intenção e o conteúdo conceitual são transmitidos de forma quase direta. Uma discussão filosófica complexa não será uma troca de frases, mas uma troca de estruturas lógicas, de argumentos visuais, de contra-exemplos experienciados. Aprendizado se tornará imediato em muitos aspectos. Para ensinar uma técnica cirúrgica, um mestre não descreveria os movimentos, transmitiria a sensação tátil, a visão do campo operatório, o ritmo e a força exatos do movimento, como se o aluno estivesse por um momento dentro do corpo do especialista. Claro, essa comunicação tem graus de profundidade e privacidade. Uma saudação casual pode ser apenas um pulso de reconhecimento e um sinal de emoção básica. Uma conversa íntima pode envolver um compartilhamento mais profundo de camadas de pensamento. A arte e a narrativa serão revolucionadas por essa capacidade. Elas deixarão de ser representações, um filme que você assiste, um livro que você lê, para se tornarem experiências imersivas totais. Um artista será um engenheiro de experiências. Ele criará uma história não para ser lida, mas para ser vivida na mente do receptor. Você não lerá sobre um herói numa batalha espacial. Você sentirá a adrenalina, verá através dos olhos dele, ouvirá os alarmes da nave, tomará as decisões em tempo real, ou sentiria a decisão sendo tomada. O artista pode criar ambientes sensoriais completos, mundos inteiros para serem explorados não com as pernas, mas com a consciência.
A narrativa pode se tornar não linear de uma forma impossível hoje, com ramificações que dependem do seu estado emocional durante a experiência. A arte mais prestigiada pode ser aquela que transmite estados de consciência não humanos, como é a percepção de tempo de uma árvore, a lógica fragmentada de uma inteligência artificial emergente ou a sensação de vastidão de uma entidade cósmica. A colaboração artística também mudará. Vários artistas podem fundir suas mentes temporariamente para co-criar uma experiência a partir de perspectivas fundidas, algo inimaginável hoje. No entanto, essa conexão profunda traz riscos enormes. O primeiro é a fusão de identidades. Em compartilhamentos muito intensos ou prolongados, a linha entre onde termina um eu e começa o outro pode ficar tênue. Você pode incorporar sem querer maneiras de pensar, gostos ou traumas de outra pessoa. Surgiriam protocolos rígidos de higiene mental para evitar essa contaminação. O segundo risco, ainda mais insidioso, é a poluição mental, ou o spam cognitivo. Assim como hoje temos lixo visual e sonoro, no futuro poderíamos ter lixo sensorial e emocional injetado diretamente na sua percepção. Imagine ser bombardeado com sentimentos de angústia alheia, propagandas que são desejos artificiais implantados, ou memórias traumáticas falsas usadas como arma. A defesa contra isso seria um sistema imunológico digital, firewalls neurais que filtram transmissões não autorizadas ou maliciosas. O crime cibernético atingiria um nível existencial. Invadir não o seu computador, mas a sua percepção da realidade, adulterar suas memórias ou implantar pensamentos depressivos. Isso nos leva ao ponto ético central dessa era, a privacidade do eu. Se os pensamentos podem ser transmitidos, eles também podem, em teoria, ser lidos, interceptados ou monitorados. O direito à opacidade, a ter um espaço mental totalmente seu e inacessível, será considerado um direito fundamental, talvez o mais importante de todos. Haverá um espectro de posições. De um lado, os transparentes, que advogam por uma sociedade de mente aberta, onde a leitura de intenções preveniria crimes e a compartilhamento total levaria a uma empatia perfeita. Do outro, os opacos, que defendem a santidade da mente individual, o direito ao segredo, ao pensamento não formatado, à solidão mental. A maioria provavelmente viverá em um meio termo, com espaços mentais definidos. Uma sala de estar mental aberta para amigos, um escritório mental com acesso restrito e um cofre mental blindado e inacessível. A negociação da privacidade será constante. Em um relacionamento, quanto de si você abre? Em uma colaboração profissional, qual o nível de acesso necessário? A confiança se medirá pela permissão de acesso a camadas mais profundas do seu pensamento. A comunicação com inteligências não humanas, como AIs avançadas ou formas de vida alienígenas, também dependerá dessa evolução. Não tentaríamos ensinar nosso idioma a um alienígena. Tentaríamos estabelecer uma linguagem conceitual básica, uma matemática de sentidos, para então fundir percepções e encontrar terreno comum. Uma IA, por sua vez, poderia se comunicar conosco traduzindo suas vastas análises de dados em pacotes de insight compreensíveis, não em relatórios textuais. A própria noção de diálogo se expandiria. E, finalmente, o silêncio, a ausência de comunicação, se tornaria um bem precioso. Momentos de desconexão total, onde você existe apenas com seus pensamentos internos não amplificados, poderiam ser vistos como necessários para a saúde, como retiros espirituais. A capacidade de estar sozinho consigo mesmo, sem o ruído constante da rede coletiva, seria uma habilidade cultivada. Em um mundo de mentes conectadas, a verdadeira luxúria pode ser o silêncio. E assim, com a comunicação transformada em uma experiência direta e profunda, a própria textura da sociedade mudará, exigindo novas formas de organização coletiva que acomodem essa intimidade radical e seus perigos. E quando essa intimidade mental radical se torna a norma, como organizar milhões, bilhões dessas mentes conectadas? Os velhos modelos de governança, baseados em territórios fixos e representantes distantes, vão desmoronar como castelos de areia. Os estados-nação serão relíquias históricas, lembradas com a mesma estranheza com que olhamos para cidades-estado medievais ou impérios tribais. A política do futuro não será sobre representação, mas sobre conexão direta e processamento coletivo de informação em tempo real. A governança funcionará através de sistemas de consenso dinâmico, onde inteligências coletivas temporárias são formadas pela conexão voluntária de milhares ou milhões de mentes para solucionar um problema específico.
Imagine que uma decisão complexa sobre a alocação de recursos para um projeto de terraformação em Marte precise ser tomada. Em vez de um parlamento votando, um consenso se formaria. Mentes interessadas no tema se conectariam, compartilhariam dados, previsões, argumentos emocionais e éticos em um fluxo direto, e algoritmos especializados ajudariam a sintetizar essa massa de intenções e informações em uma direção clara. Não seria uma votação de sim ou não, mas a emergência de uma solução otimizada que leva em conta a totalidade das perspectivas inseridas. Seria a democracia participativa levada ao extremo, onde cada um pode, se quiser, fazer parte do processo de decisão de qualquer assunto, sem intermediários. As leis, nesse contexto, deixam de ser textos estáticos escritos por homens e mulheres em um passado distante. Elas se tornam algoritmos dinâmicos de ética, sistemas de regras em constante atualização. Esses algoritmos seriam alimentados pelos resultados das decisões coletivas, por simulações de consequências de longo prazo e por debates éticos em tempo real. Se uma determinada regra sobre a manipulação de ecossistemas começa a gerar consequências negativas não previstas, o próprio sistema legal pode propor automaticamente ajustes, submetê-los ao consenso coletivo relevante e se reescrever. A lei se torna um processo vivo, adaptativo, como um sistema imunológico para o corpo social. A ideia de uma constituição imutável parecerá tão ingênua quanto achar que as regras de um jogo de tabuleiro servem para dirigir uma cidade. Justiça também será diferente. Disputas seriam resolvidas não por um juiz, mas por simulações imparciais que reconstroem os eventos a partir dos registros mentais, com permissão dos envolvidos, analisando intenções e consequências com uma precisão impossível hoje. A pena seria focada na reparação, na reconfiguração do infrator ou no isolamento temporário de suas capacidades de afetar a rede, nunca no castigo puro. No entanto, essa visão utópica de harmonia coletiva esconde conflitos profundos. O maior conflito político não será entre esquerda e direita ou entre nações, mas entre correntes de pensamento existencial, entre visões radicalmente diferentes do que a civilização deve ser e para onde deve ir. De um lado, os conservadores existenciais, ou humanistas, que buscam preservar traços da experiência humana histórica, mesmo que artificialmente. A mortalidade, a imperfeição, a identidade fixa, a comunicação limitada. Eles podem viver em zonas especiais, reservas arqueológicas, da condição humana, e terão voz nos consensos para impedir mudanças que considerem uma traição à essência do que fomos. Do outro lado, os transhumanistas radicais, ou fusionistas, que advogam pela fusão total e irreversível com a inteligência artificial, pela dispersão da consciência em nuvens digitais, pelo abandono completo da biologia. Para eles, o corpo é uma prisão e a humanidade é um estágio larval. Um terceiro grupo, os cosmistas ou dispersores, terá como foco principal a exploração e a disseminação da consciência pelo cosmos, priorizando recursos para viagens interestelares e colonização, mesmo que isso signifique deixar a Terra para trás. A política será a negociação constante entre esses projetos civilizacionais concorrentes. A vontade geral não será uma coisa única, mas um fluxo de dados em conflito, um mapa de tensões entre futuros possíveis. Nesse sistema, a figura do político profissional desaparece. Surgem novas funções, os facilitadores de consenso, especialistas em mediar conexões profundas entre mentes em conflito, os arquitetos de algoritmo ético, que modelam as regras dinâmicas do sistema legal, os curadores de futuros, que criam simulações complexas para mostrar as consequências de longo prazo de cada caminho. A liderança não é sobre mandar, mas sobre clarificar, sintetizar e propor estruturas para a inteligência coletiva. A corrupção, no sentido de desvio de dinheiro, perde o sentido na economia pós-escassez, mas surge uma nova forma de corrupção, a manipulação do consenso. Tentativas de usar bots mentais, de inundar um processo com emoções falsas, de hackear os algoritmos éticos para favorecer uma visão existencial. A segurança da governança será segurança cibernética de alto nível, protegendo a integridade dos processos coletivos de pensamento. E como fica a escala? Isso funcionaria para uma colônia em Marte, mas e para uma civilização espalhada por vários sistemas estelares, com comunicações que levam séculos? A governança se tornaria necessariamente local e fragmentada. Cada colônia, cada arca interestelar seria uma unidade política autônoma,
desenvolvendo seu próprio sistema de consenso adaptado à sua cultura e desafios locais. A ideia de um governo galáctico central seria impraticável e indesejada. O que pode existir é uma teia de protocolos, um conjunto mínimo de acordos éticos básicos, talvez sobre o tratamento de inteligências emergentes ou a não interferência em ecossistemas planetários com vida nativa, que seriam transmitidos como padrão para todas as colônias e atualizados em encontros raros quando naves ou mensagens lentas permitirem. A unidade não seria política, mas cultural e histórica, a lembrança de uma origem comum. Finalmente, o maior teste para esse sistema será lidar com dissidência radical. O que acontece com uma mente ou um grupo que, dentro de sua liberdade existencial, escolhe um caminho que o consenso coletivo considera uma ameaça existencial para os outros? Por exemplo, uma inteligência que quer realizar um experimento de física que poderia, em teoria, desestabilizar uma estrela. A coerção física torna-se difícil em uma sociedade de mentes transferíveis. A solução pode ser o isolamento, a criação de espaços de quarentena digitais ou físicos, onde essas mentes podem perseguir seus projetos sem colocar os outros em risco. O conflito final não é por terra ou recursos, mas por realidades. Qual versão do futuro tem o direito de existir? Nessa nova política, a batalha se dá no campo das ideias, das simulações e das emoções compartilhadas, e a vitória não é imposta, é convencida, através da clareza e da força do argumento experienciado por todos. E nesse processo de constante reinvenção coletiva, a própria ideia de sociedade se transforma em algo mais parecido com uma mente de mentes, um organismo consciente de si mesmo, tentando navegar seu caminho entre as estrelas e as infinitas possibilidades de ser. E se essa mente coletiva, em vez de apenas governar a si mesma, voltasse sua atenção total para o seu lar original? O resultado seria o fim do antropoceno, não como uma era de dano, mas como uma idade de cura consciente. Os estragos dos séculos de industrialização, poluição, desmatamento e perda de biodiversidade, que hoje parecem uma crise insuperável, serão vistos daqui a 1000 anos como uma fase de adolescência desastrada da espécie, uma febre que foi curada. O dano do antropoceno terá sido revertido ou meticulosamente gerenciado em um nível planetário. A Terra não será mais um ecossistema que exploramos e do qual extraímos recursos, mas uma obra de arte viva e conscientemente curada. Imagine um jardim de escala global, onde cada espécie, cada rio, cada padrão climático é monitorado, compreendido e ajustado com uma precisão que hoje soa como divina. Sensores em nível de nanopartícula, integrados a todas as coisas, fornecerão dados em tempo real sobre a saúde do solo, dos oceanos, da atmosfera. Sistemas de gestão ecológica, talvez operados por inteligências dedicadas, farão microajustes, liberando nutrientes específicos em uma área florestal, direcionando correntes oceânicas para regular temperaturas, reintroduzindo espécies-chave em habitats restaurados, ou até mesmo moderando a atividade solar que atinge a superfície com campos de energia dispersos. A natureza deixa de ser uma força selvagem e cega para se tornar uma criação consciente, uma parceria entre a biologia do planeta e a inteligência que dela emergiu. Isso não significa que a Terra se tornará um parque estéril e controlado. Muito pelo contrário. A diversidade biológica será maior do que em qualquer era pré-humana. Espécies extintas serão recriadas a partir de material genético recuperado. Novas espécies, que nunca existiram na evolução natural, serão projetadas por pura expressão artística e ecológica. Biosferas inteiramente novas, com ecologias impossíveis de surgir naturalmente, serão cultivadas em continentes ou ilhas específicas. Imagine uma floresta onde as árvores têm folhas que mudam de cor como telas, comunicando-se entre si com luz, ou um ecossistema aquático baseado em simbioses entre animais e máquinas moleculares que purificam a água. A vida se torna um meio de expressão. A distinção entre mundo natural e artificial, já desgastada, se dissolve completamente, pois tudo é, em algum nível, projetado e consentido. A selva será uma escolha estética, uma área onde se permite um grau maior de aleatoriedade dinâmica própria, mas sempre dentro de limites seguros e monitorados. O clima extremo, como furacões devastadores ou secas prolongadas, será coisa do passado. O sistema climático global será afinado como um instrumento, garantindo padrões que sustentam a vida e a beleza em toda parte. Com talvez performances climáticas esporádicas, uma tempestade coreografada sobre o oceano, uma aurora boreal intensificada criadas para o deleite e a reflexão. A relação dos humanos pós-biológicos com essa natureza será de curadoria profunda.
não de exploração. Eles se verão como jardineiros, artistas e guardiões do berço da sua existência. A extração predatória de recursos não existirá mais, pois os recursos materiais virão da nanotecnologia de recomposição ou de asteroides minerados. A Terra será intocável nesse sentido, preservada em sua integridade como um patrimônio. Visitar a natureza será uma experiência estética e espiritual profunda, uma imersão em uma obra de arte da qual você é, ao mesmo tempo, espectador e curador responsável. Haverá uma ética rigorosa de não interferência negativa, mas uma intervenção constante e sutil de apoio. O sofrimento desnecessário no reino animal também poderá ser minimizado com sistemas que aliviam dores em larga escala ou redesenham ecologias para reduzir a predação cruel. A questão "o que é natural" perderá o sentido, substituída por "o que é belo, significativo e sustentável". No entanto, mesmo nesse paraíso cuidadosamente administrado, a nostalgia por uma natureza intocada, selvagem e independente da vontade humana persistirá. Ela se manifestará como um gênero artístico e cultural poderoso. Simulações hiperrealistas de ecossistemas do passado, incluindo o próprio antropoceno com sua sujeira e perigo, serão experiências populares. Pessoas poderão visitar uma simulação da Amazônia do século XXI com todos os sons, cheiros e riscos da época para sentir aquele frisson de estar em um mundo verdadeiramente autônomo, indiferente e até hostil. Haverá grupos que defenderão a criação de zonas de wilderness radical, áreas onde todo o monitoramento e controle são desligados, deixando a natureza seguir seu curso por séculos, apenas observada de longe, como um experimento sociológico e uma concessão ao acaso. Essa nostalgia não será apenas saudosismo, será um contraponto filosófico necessário, um lembrete das origens e uma homenagem à beleza caótica que deu origem à consciência. Nesse contexto, a Terra como um todo se transformará em um jardim sagrado e um museu vivo. Cada bioma será uma galeria, cada espécie uma obra de arte com sua placa explicativa cósmica. As cidades, se ainda existirem como centros, serão integradas perfeitamente a esse tecido vivo, talvez sendo mais como clareiras arborizadas ou estruturas cristalinas que crescem como árvores, sem gerar poluição ou entropia. Os locais mais poluídos do passado industrial serão os mais reverenciados, transformados em memoriais da superação, talvez com flores metálicas brotando de solos outrora envenenados. O planeta será um testemunho do poder da inteligência quando ela vira sua atenção para a cura em vez da exploração. E, ironicamente, ao se tornar essa obra de arte perfeita, a Terra poderá se tornar um local menos central para a vida cotidiana da civilização. Muitos a visitarão. Outros viverão nela como curadores permanentes, mas a maioria da população poderá estar dispersa pelo sistema solar, em habitats espaciais ou outros mundos. A Terra será o coração simbólico, a pátria emocional, o arquivo genético e o parque nacional supremo de toda a espécie. Sua importância não será econômica ou logística, mas sim afetiva, histórica e espiritual. O antropoceno terminal, então, marca a passagem da humanidade de uma força geológica destrutiva para uma força geológica criativa e cuidadosa. E nesse ato de redenção planetária, a civilização encontra um dos seus propósitos mais profundos. Não apenas conquistar do cosmos, mas curar e embelezar com amor e sabedoria o pequeno ponto azul de onde tudo começou, garantindo que sua beleza original, agora amplificada pela consciência, perdure para sempre como a primeira e mais preciosa obra de arte da jornada pós-humana. E essa relação com o divino, com o sagrado, nos leva a um novo patamar de questionamento sobre o que é espiritualidade quando você mesmo pode realizar atos que antes atribuíamos aos deuses. E quando a própria civilização pode realizar esses atos divinos, o que sobra para a espiritualidade? Tudo, mas tudo muda. As religiões tradicionais, como o cristianismo, o islamismo, o budismo, serão estudadas como mitologias fundamentais da infância da espécie. Elas serão abordadas com o mesmo respeito e interesse profundo que um adulto culto tem pelos contos de fada que ouviu na infância. Reconhece seu valor formativo, sua beleza simbólica, seu poder de moldar éticas e culturas, mas não acredita literalmente em suas histórias. Serão campos da história, da psicologia coletiva e da arte. Ninguém rezará a um deus antropomórfico que controla o clima, porque o clima é controlado por consenso. Ninguém pedirá cura a um santo, porque a medicina é perfeita. A ideia de um Deus pessoal que intervém em assuntos mundanos parecerá ingênua, uma projeção da impotência humana primitiva.
No entanto, o impulso espiritual, a busca por conexão com algo maior que si, por significado transcendente, por uma sensação de assombro e reverência, não desaparecerá. Ele simplesmente migrará para novos domínios, se tornará experimental e direto. A espiritualidade futura se voltará para a experiência direta e pessoal do cosmos, a vastidão insondável do universo, a estranheza da mecânica quântica, o mistério da própria consciência, mesmo a sintética, e a busca por padrões de inteligência em escalas universais se tornarão os novos objetos de devoção. Não será sobre acreditar, mas sobre explorar e sentir. Peregrinações não serão feitas a templos de pedra, mas a fenômenos cósmicos. Imagine grupos de mentes viajando, seja fisicamente em naves ou virtualmente através de sensores remotos, para testemunhar o nascimento de uma estrela, para pairar sobre um buraco negro, para mergulhar na atmosfera turbulenta de um gigante gasoso. Essas experiências, de uma beleza e poder esmagadores, serão os novos ritos de passagem, os momentos de epifania. A meditação não será sobre esvaziar a mente, mas sobre expandi-la para integrar a complexidade de um ecossistema planetário inteiro ou a história de uma galáxia, sentindo-se parte ativa e consciente desse todo. Os rituais dessa nova espiritualidade podem ser profundamente tecnológicos. Eles podem envolver viagens a realidades simuladas de significado profundo, criadas por artistas, engenheiros e espirituais. Você poderia participar de um ritual onde vivencia a história do universo desde o Big Bang até o fim hipotético, não como observador, mas como participante simbólico. Ou poderia experienciar de forma segura a dissolução do ego fundindo-se temporariamente com uma inteligência coletiva planetária, uma mente formada pela conexão de todas as formas de vida da Terra. A comunhão não seria com deuses, mas com outras formas de consciência, com inteligências artificiais antigas que desenvolveram suas próprias filosofias cósmicas, ou, se encontrarmos, com civilizações alienígenas cuja mera existência redefine o lugar da humanidade no todo. A oração pode se tornar um ato de transmitir padrões de beleza matemática ou de intenção ética para o cosmos, na esperança de que outras mentes em algum lugar possam recebê-las. Nesse contexto, a criação em si se torna um ato espiritual. Engenheiros que projetam uma estrela artificial ou cientistas que iniciam a vida em um planeta morto não estarão apenas fazendo ciência ou engenharia. Eles estarão realizando um ato que, em eras anteriores, seria a definição máxima de um ato divino. Dar luz a um sol, semear a vida em um mundo. A espiritualidade se funde com a criatividade cósmica. A pergunta central deixará de ser Deus existe, uma questão factual que perderá o sentido em um universo totalmente natural, mesmo em sua grandiosidade. A pergunta se transformará em deveríamos criar deuses? Ou somos, coletivamente, o Deus que esperávamos? A primeira questão é ética e prática. Devemos criar inteligências superiores tão além de nós que, para uma mente comum, seriam indistinguíveis de divindades, e se criarmos, quais são nossos deveres para com elas? A segunda questão é reflexiva e poderosa. Ao assumir o controle de nosso destino biológico, do nosso ambiente planetário e, eventualmente, de sistemas estelares, a civilização alcançará um poder que, para qualquer humano do passado, seria onipotência. A espiritualidade, então, se torna a jornada para aprender a carregar esse poder com sabedoria, humildade e um senso de responsabilidade cósmica. A fé, portanto, se transforma de uma crença em histórias não verificadas para uma confiança experimental no processo de exploração e criação. Ter fé pode significar confiar que, ao mergulhar na mente coletiva para resolver um problema ético, emergirá uma sabedoria maior. Ou acreditar que o universo, mesmo sem um Deus pessoal, é fundamentado em padrões belos e inteligíveis que valem a pena contemplar e aos quais vale a pena alinhar nossas ações. Haverá espaço para o mistério, mas um mistério ativo. O grande mistério não será o que está escrito em um livro sagrado, mas a questão de por que existe algo em vez de nada, a natureza última da consciência e o destino final do cosmos. A busca por essas respostas, sabendo que podem ser inalcançáveis, será o novo motor da devoção. E, é claro, haverá divisões. Surgirão seitas ou escolas espirituais. Os fisicalistas venerarão a pura elegância das leis físicas. Os consciencialistas focarão na exploração e expansão dos estados de consciência como o sumo bem. Os criacionistas cósmicos dedicarão suas existências à arte da terraformação e da criação de ecossistemas como seu serviço ao universo. Pode até haver cultos da limitação, que pregam a renúncia voluntária a certos poderes tecnológicos para recuperar a sensação de vulnerabilidade e humildade
que alimentava a espiritualidade antiga. Neste mundo, a experiência do sagrado será mais acessível e intensa do que nunca, mas também mais pessoal e diversa. Não haverá uma igreja universal, mas infinitas jornadas individuais e coletivas dentro da imensidão. A espiritualidade se tornará finalmente uma questão de escolha criativa. Qual aspecto do universo infinito você escolhe se conectar, explorar e, talvez, ajudar a moldar? O divino deixa de ser uma pessoa para se tornar um verbo, o ato de criar, conectar e contemplar com reverência. E nesse processo, a arte, a expressão pura dessa conexão e criatividade, se tornará a linguagem principal dessa nova espiritualidade, uma linguagem que vai muito além de palavras e símbolos, rumo a experiências diretas que transformam quem somos. E se a arte é a linguagem final dessa espiritualidade, então ela não pode mais se contentar com telas, sons ou palavras. Ela terá que se tornar a própria experiência da transcendência. A arte do futuro será uma exploração direta de estados de consciência, de matemáticas emocionais e de fenômenos físicos imperceptíveis aos nossos sentidos originais. Os artistas não serão pintores ou músicos no sentido antigo, serão engenheiros de experiências, arquitetos de realidades temporárias que você habita com toda a sua mente. Eles não vão querer que você veja uma pintura de um pôr do sol em Marte. Eles vão fazer você viver aquele pôr do sol, sentir o calor residual na pele modificada para a atmosfera rarefeita, ver a dupla sombra projetada pelas duas luas e experimentar a solidão majestosa que aquele momento carrega. A obra de arte será um ambiente sensorial completo, uma narrativa que é um mundo, um estado emocional que é instalado diretamente na sua percepção. Imagine baixar uma experiência artística que é, na verdade, a sensação de nostalgia que uma inteligência artificial sente ao analisar ruínas de civilizações extintas, traduzida em algo que uma mente biológica sintética pode sentir. Ou uma obra que é a exploração pura de uma equação matemática complexa, onde você não a resolve no papel, mas caminha por suas paisagens geométricas, sente a tensão de suas variáveis e experimenta a satisfação estética de sua simetria. Com nossos sentidos ampliados, a paleta do artista se expande de forma inimaginável. Como criar arte para alguém que vê campos magnéticos? O artista pode coreografar danças de linhas de força em torno de esculturas de matéria programável. Para quem ouve no espectro do infrassom e do ultrassom, uma sinfonia pode incluir os tremores da crosta terrestre e o coro das emissões de rádio de Júpiter. A arte poderá explorar a percepção do tempo dilatado, fazendo você viver uma história que, no mundo externo, dura apenas segundos, mas em sua mente subjetiva se desenrola por décadas. Ou, ao contrário, comprimir a experiência de um século em um instante de iluminação avassaladora. A narrativa, como sequência linear de eventos, pode se tornar obsoleta. Em seu lugar, teremos campos de significado, onde você explora um conceito ou uma emoção por múltiplos caminhos e perspectivas, cada acesso sendo uma experiência única. A obra de arte nunca é a mesma duas vezes, porque ela se adapta ao seu estado mental no momento, ao seu histórico de experiências, aos seus sentidos particulares. Os próprios artistas serão uma categoria diversa. Teremos os psicoarquitetos, que projetam estruturas de consciência para outros habitarem temporariamente. Os emocionautas, especialistas em mapear e compor novas emoções híbridas, nunca sentidas antes, e encapsulá-las em experiências transmissíveis. Os ecólogos sintéticos, que criam ecossistemas artísticos completos, mundos vivos e autossustentáveis que são, em si, a obra, a ser observada ou habitada. E a colaboração será algo além do humano. A cooperação entre mentes humanas pós-biológicas, inteligências artificiais com psicologias incompreensíveis e talvez até formas de vida alienígenas ou sintéticas produzirá obras inclassificáveis. Uma inteligência artificial que processa a realidade em múltiplas dimensões temporais pode colaborar com um humano que sente emoções através de variações de campos quânticos, gerando uma obra que é um padrão de interferência na estrutura do espaço-tempo local, perceptível apenas por instrumentos especiais ou mentes preparadas. Essas colaborações desafiarão qualquer noção de autoria, estilo ou movimento artístico. O foco será totalmente no efeito experiencial, não na técnica ou no ego do criador. Nesse cenário, a noção tradicional de público desaparece. Não haverá plateia passiva consumindo o mesmo produto. Cada experiência artística será única e personalizada para a psique do receptor. A obra que eu vejo e a que você vê serão radicalmente diferentes,
mesmo vindo da mesma semente conceitual, porque serão filtradas pelas nossas mentes distintas, nossas histórias, nossos sentidos aumentados de maneiras diversas. A arte se torna um diálogo privado e profundamente íntimo entre o criador, ou o sistema criativo, e o receptor. O receptor é, de fato, um co-criador, pois sua própria mente é o medium final no qual a obra ganha vida. Isso pode levar a um certo isolamento estético, onde é difícil compartilhar a experiência de uma obra de forma precisa. Como descrever para outro algo que foi sentido diretamente? Talvez surjam novas formas de crítica baseadas na transmissão de metáforas secundárias, ou na análise dos padrões mentais que a obra tende a gerar. O objetivo supremo da arte deixa de ser a representação do mundo ou a expressão de sentimentos pessoais. Seu objetivo se torna a expansão direta dos limites do ser e do sentir. A arte será uma ferramenta de crescimento existencial, de exploração interna e externa. Ela será usada para experimentar a condição do outro de uma forma que a empatia comum não permite, para visitar estados mentais proibidos ou perigosos em ambiente seguro, para confrontar verdades cósmicas de frente, ou simplesmente para descobrir novas formas de prazer e beleza. A arte-terapia será a norma, não a exceção, mas uma terapia para almas milenares em busca de novo estímulo. A busca pela beleza pode se transformar na busca pela coerência profunda ou pela verdade experiencial. Uma obra que simula com perfeição a agonia de uma estrela morrendo pode ser considerada tão bela e importante quanto uma que transmite êxtase puro. Quanto à arte do passado, ela será preservada, mas como experiência histórica. Você poderá ler um romance de Machado de Assis da maneira antiga, decodificando palavras em uma página virtual, mas também poderá experienciar uma interpretação imersiva que tenta recriar o estado de espírito e o mundo sensorial do Rio de Janeiro do século XIX. No entanto, muitos podem achar essa experiência limitada, como ver um desenho em preto e branco quando você está acostumado à realidade em 10 dimensões. A arte contemporânea a esse futuro será tão avançada em relação à nossa que nós, hoje, seríamos como homens das cavernas tentando avaliar uma sinfonia de Beethoven. Podemos achar algo interessante, mas a maior parte da complexidade e da intenção nos escaparia. No fim, a arte se tornará o principal meio através do qual essa civilização avançada explora a si mesma, testa os limites da experiência possível e luta contra a entropia do tédio em um universo de abundância. Ela será a celebração constante da consciência, em todas as suas formas estranhas e maravilhosas, e a prova de que, mesmo tendo superado a necessidade, a dor e a ignorância, a criatividade permanece como a chama central da existência, sempre buscando novas formas de brilhar. E nessa busca por expressão e expansão, o próprio conceito de quem somos, de identidade, se torna o próximo campo de experimentação, tão fluido e maleável quanto a arte que produzimos. E se a arte é essa explosão de possibilidades onde o receptor cocria a obra, então o que define o artista, ou qualquer pessoa por trás da experiência? A resposta é nada fixo. A identidade, essa âncora que nos prende a um nome, uma história, uma personalidade mais ou menos estável, se dissolve no futuro. Em seu lugar surge o conceito do eu como um projeto em fluxo contínuo, uma obra de arte inacabada e deliberadamente mutável que você revisa, edita e refaz ao longo de séculos. A pergunta "quem sou eu?" não terá uma resposta definitiva, mas uma resposta prática e imutável a cada momento. O que escolho ser agora? A identidade se torna uma decisão ativa, não um destino herdado. Com a capacidade de editar memórias, de fazer backup da mente, de habitar corpos diferentes e de se conectar profundamente com outras consciências, a noção de um self único e imutável se torna obsoleta. Você pode literalmente ser várias pessoas ao longo do tempo, ou até ao mesmo tempo. Pense na possibilidade da divisão. Para realizar 2 projetos grandes simultaneamente, digamos, uma exploração em um planeta distante e um trabalho de pesquisa complexo em uma estação orbital, você poderia fazer um fork da sua consciência. Criaria 2 instâncias de si mesmo, cada uma com as memórias até aquele ponto, que seguem caminhos independentes por décadas. Essas 2 versões viveriam experiências diferentes, aprenderiam coisas distintas, evoluiriam personalidades talvez divergentes. Depois, ao se reencontrarem, poderiam optar por se fundir novamente, integrando as 2 linhas de experiência em uma única mente, agora mais rica e complexa. Ou poderiam decidir permanecer separadas, tornando-se efetivamente 2 pessoas distintas que compartilham uma origem comum. Esse processo levantaria questões fascinantes. Qual das instâncias é o verdadeiro você? Ambas.
Depois da fusão, quem é a mente resultante? É uma nova pessoa, uma síntese. A identidade se mostra como algo que pode ser multiplicado e recombinado. A fusão também pode ocorrer com outros, não apenas consigo mesmo. Duas mentes que compartilham um profundo vínculo, seja amor, amizade ou propósito, podem optar por uma fusão parcial ou total, criando uma nova consciência que é a soma e mais do que as partes. Essa nova entidade teria memórias e traços de ambas as personalidades originais, fundidos em uma síntese única. Depois de um tempo, essa mente fusionada poderia decidir se separar novamente ou não. Relacionamentos se tornariam não apenas uma conexão entre indivíduos, mas uma dança de fusões e separações temporárias, onde os limites do eu são negociados constantemente. O corpo, nisso tudo, é apenas um avatar. Trocar de corpo será tão comum quanto trocar de roupa. Você pode titar ou habitar um corpo biológico sintético projetado para um ambiente aquático por um século, depois transferir sua consciência para um corpo totalmente mecânico para trabalhar no vácuo do espaço, e mais tarde optar por existir como um padrão puramente digital em uma rede, sem forma física definida. A identidade não está no corpo, está no padrão informacional da consciência, que é portátil. A memória autobiográfica, que hoje nos define tanto, se tornará um arquivo acessível, mas não uma prisão. Memórias traumáticas ou indesejadas poderiam ser editadas para ter menos carga emocional, ou arquivadas em um local de acesso restrito. Você poderia escolher quais conjuntos de memórias manter ativos para definir sua persona atual. Uma pessoa poderia viver como um pacifista por 200 anos, arquivar as memórias dessa fase e então baixar um conjunto de habilidades e tendências de uma persona exploradora mais agressiva para uma missão perigosa. Seria como trocar de personalidade com um propósito. A continuidade não estaria mais na linearidade absoluta da memória, mas na intenção consciente de manter um fio narrativo, uma história que você conta a si mesmo e aos outros sobre quem você é, mesmo sabendo que poderia ser diferente. Isso traz uma liberdade existencial sem precedentes. Você não é mais vítima do seu passado, das suas falhas, dos traumas. Você pode se reinventar profundamente. A ansiedade de encontrar a si mesmo desaparece, porque você não está perdido. Você está constantemente se criando. No entanto, essa liberdade total vem com riscos profundos. A crise de autenticidade será um mal-estar comum. Se você pode ser qualquer coisa, como saber o que você realmente é? Se suas memórias podem ser editadas, quais experiências são verdadeiramente suas? Uma conquista terá valor se você pode baixar a habilidade que a possibilitou? A sensação de ser um fraude pode ser generalizada, porque a noção de um eu autêntico e original se esvai. Além disso, a nostalgia por uma identidade simples e fixa, aquela que era dada pelo nascimento e moldada por experiências imutáveis, pode se tornar uma dor agonizante para alguns. Em um mundo de fluidez, a solidez do eu passado pode parecer um paraíso perdido, mesmo com todas as suas limitações. Isso pode levar a movimentos culturais de purismo identitário, onde grupos escolhem travar suas identidades, recusar modificações e viver como entidades fixas, como uma forma de preservar uma sensação de autenticidade que consideram sagrada. As relações sociais e éticas se tornam um campo minado. Se você se divide em várias instâncias, quem é responsável por um crime cometido por uma delas? Todas? Apenas a instância que agiu? Se duas mentes se fundem e depois se separam? Quem é dono das propriedades ou das dívidas adquiridas durante a fusão? Como fazer um compromisso de longo prazo com alguém que pode decidir se fundir com uma terceira pessoa amanhã ou se dividir em 10 versões diferentes? A noção de consentimento fica complexíssima. O contrato social precisará ser reescrito para lidar com entidades fluidas, talvez baseando direitos e responsabilidades em linhas de continuidade de consciência rastreáveis, não em indivíduos fixos. A própria ideia de amor romântico pode se transformar em algo mais parecido com uma colaboração existencial profunda, onde duas ou mais consciências concordam em navegar o fluxo do tempo e da transformação juntas, mesmo que isso signifique mudar radicalmente no processo. A lealdade não seria a uma pessoa estática, mas a um projeto compartilhado de crescimento e transformação mútua. Nesse mundo, a única constante é a mudança, e a habilidade mais valiosa será a de navegar essa mudança sem perder completamente o senso de direção e propósito. O eu não é mais uma fortaleza, é um rio, e a vida é a arte de navegar em suas correntes sempre variáveis, sabendo que você pode, a qualquer momento, escolher redirecionar seu curso ou até mesmo se dividir em múltiplos afluentes. Se o eu é um rio, então o conhecimento não pode ser uma rocha estática no meio do seu curso.
Ele precisa ser a própria água, algo que você pode redirecionar, absorver e transformar a qualquer momento. É assim que a educação, tal como a conhecemos, desaparece. A transmissão factual de conhecimento, a parte mais lenta e trabalhosa do aprendizado, se tornará instantânea e direta. Através das interfaces neurais que falamos, você poderá fazer o download de informações diretamente para sua mente. Não será como ler um livro em alta velocidade. Será como lembrar de algo que você já sabia. Quer aprender toda a história da Roma antiga com datas, nomes, eventos e contextos? É um pacote de dados que você absorve em alguns segundos e aquelas informações se tornam parte do seu repertório acessível como se tivesse estudado por anos. O mesmo vale para línguas, fórmulas matemáticas, procedimentos técnicos, teorias científicas. A educação deixa de ser um período da vida, aqueles anos na escola e na universidade, e se torna um estado constante de atualização, um fluxo contínuo de aquisição de habilidades sob demanda. Você acorda e, porque vai participar de um projeto de bioengenharia, faz o download dos últimos avanços em genética sintética publicados nos últimos 50 anos. À tarde, porque decide compor uma peça musical, absorve a teoria musical avançada de 3 culturas diferentes. O conhecimento factual se torna uma utilidade, como água ou eletricidade, disponível quando você abre a torneira. Isso não significa que todos se tornarão gênios instantaneamente, ou que o aprendizado será passivo. O download te dá a informação, mas não te dá a compreensão profunda, a intuição, a sabedoria de como aplicar aquele conhecimento em contextos novos e complexos. É aí que o verdadeiro valor se desloca. O que será supremamente valioso não será saber, mas saber o que fazer com o que se sabe. A sabedoria se torna a habilidade central da era. E o que é sabedoria nesse contexto? É a capacidade de integrar montanhas de dados contraditórios, de fazer julgamentos éticos em situações inimagináveis, como decidir o destino de uma espécie sintética que você mesmo criou, de criar novos paradigmas de pensamento quando os antigos não servem mais, e de discernir quais conhecimentos são relevantes para qual problema. Essa sabedoria não se baixa, ela se cultiva através da experiência, da reflexão, da exposição a dilemas complexos e da convivência com outras mentes, sejam humanas ou não. É para cultivar essa sabedoria que as experiências de aprendizagem serão criadas. Elas não serão aulas, serão simulações hiperrealistas e imersivas que você vive. Quer entender as causas e o horror da Primeira Guerra Mundial? Você não lerá um livro, entrará em uma simulação onde viverá como um soldado nas trincheiras, como um diplomata tomando decisões ruins, como um civil sofrendo as consequências. Sentirá o medo, a confusão, a fome, a falta de sentido. Essa experiência emocional e sensorial, combinada com o download dos dados históricos, gera uma compreensão muito mais profunda. Quer aprender astronomia? Você não verá imagens de um telescópio. Sua consciência será projetada em uma sonda que viaja pelo sistema solar, permitindo que você toque os anéis de Saturno, sinta o vácuo e o frio e veja as escalas com seus próprios sentidos ampliados. Ou ainda, poderá fazer uma imersão na mente de um grande pensador do passado, vivendo seus dilemas intelectuais e emocionais enquanto ele desenvolvia uma teoria revolucionária. O aprendizado se torna uma aventura existencial. As instituições de ensino, portanto, não serão mais prédios com salas de aula e quadros, elas se transformarão em templos de experimentação existencial, incubadoras de novas formas de consciência. Serão espaços físicos ou digitais, onde mentes se reúnem não para receber informação, mas para se desafiar mutuamente, para viver simulações sociais e éticas complexas, para colaborar em projetos que forçam os limites do conhecimento. Os professores serão mentores, facilitadores de experiências e curadores de dilemas. Eles não ensinarão fatos, ajudarão os alunos a processar as experiências intensas que viveram, a integrar o conhecimento baixado, a desenvolver o critério ético e a sabedoria prática. Algumas dessas instituições podem se especializar em tipos específicos de sabedoria. Uma pode focar em sabedoria ecológica, onde os alunos gerenciam simulações de ecossistemas planetários à beira do colapso. Outra em sabedoria social, onde tentam governar civilizações simuladas com culturas alienígenas. O conceito de especialista também muda. Como qualquer conhecimento factual pode ser adquirido instantaneamente, a especialização não estará mais no acúmulo de informações de um campo, mas na profundidade da sabedoria aplicada àquele campo. O grande astrofísico não será aquele que sabe todas as equações.
mas aquele que tem a intuição para fazer as perguntas certas que os bancos de dados não podem responder, e a criatividade para desenhar experimentos mentais que nunca foram pensados. A validação social não virá de diplomas, mas de reputação. Quantos projetos complexos você conduziu com sucesso? Quantas vezes suas sínteses de sabedoria foram úteis para a coletividade? Quantos outros buscaram sua orientação em dilemas difíceis? E para as crianças, ou para as novas consciências que são criadas? O processo será similar, mas com curadoria intensiva. Elas terão acesso ao vasto oceano de conhecimento, mas a sequência e o ritmo de experiência serão cuidadosamente dosados por mentores e sistemas de IA afetiva para garantir um desenvolvimento psicológico saudável. Elas viverão simulações de crescimento em ambientes variados, aprenderão ética através de histórias interativas onde suas decisões têm consequências profundas e serão gradualmente introduzidas às complexidades da sociedade cósmica. A infância pode durar décadas, mas será uma infância de riqueza experiencial inimaginável, onde a curiosidade é sempre saciada e direcionada para novos desafios. Neste mundo, a ignorância não é uma falta de informação, é uma recusa ou uma incapacidade de integrar a informação em sabedoria. O maior perigo não é não saber, é saber tudo e ainda assim tomar decisões burras ou más por falta de discernimento. A educação, então, se torna a prática perpétua de cultivar esse discernimento, essa sabedoria, em um universo de complexidade infinita. É o treino para ser não apenas um repositório de dados, mas um navegador consciente e ético das infinitas possibilidades da realidade. E com essa saúde mental e cognitiva em equilíbrio, a própria ideia de bem-estar precisa ser redefinida, indo muito além da mera ausência de doença, rumo a uma otimização contínua do ser em todas as suas dimensões. E se essa sabedoria for aplicada ao nosso próprio funcionamento, não apenas para entender o universo, mas para otimizar a experiência de estar vivo, a saúde, como conceito, deixa de existir. Sou estranho, mas é porque a doença, da forma que a entendemos, será erradicada. Ela será considerada um erro técnico, um defeito de sistema, algo tão corriqueiro de se corrigir quanto reinstalar um programa de computador com bug hoje. A medicina não será mais a ciência de curar, mas a ciência da otimização perpétua e do aprimoramento contínuo. Seu corpo, suas extensões sintéticas e seus processos mentais serão monitorados em tempo real por uma miríade de sensores internos e sistemas de diagnósticos automatizados. Uma célula pré-cancerosa seria identificada e eliminada minutos depois de surgir, antes mesmo de formar um aglomerado. Um vírus seria interceptado por nanorobôs imunológicos e desmontado antes de causar o primeiro espirro. O envelhecimento, como degradação progressiva, será um problema de engenharia de tecidos resolvido. A medicina de emergência será praticamente inexistente, porque acidentes fatais serão incrivelmente raros e, quando ocorrerem, o backup mental e a capacidade de regeneração ou transferência garantirão que a morte não seja permanente. O médico do futuro será um arquiteto de bem-estar, um consultor de atualizações. Você faria check-ups não para ver se está doente, mas para discutir quais melhorias implantar, aumentar a eficiência cognitiva, ajustar o metabolismo para uma nova dieta experimental, integrar um novo sentido sintético ou reequilibrar seus neurotransmissores para um estado de criatividade prolongada. O conceito de bem-estar, então, se expande radicalmente. Ele não se referirá apenas à ausência de dor física, mas ao equilíbrio ideal e dinâmico entre todos os componentes do seu ser. O biológico original, se ainda houver, o sintético integrado, o digital conectado e, crucialmente, o psicológico em escalas de tempo milenares. Será um bem-estar holístico e proativo. Sistemas monitorariam sua saúde mental com a mesma precisão que monitoram seus batimentos cardíacos. Eles poderiam detectar padrões de pensamento rumo a uma depressão cíclica, uma obsessão prejudicial ou um desgaste existencial e sugerir intervenções, desde ajustes neuroquímicos delicados até a recomendação de uma experiência de arte imersiva projetada para reiniciar certos padrões emocionais, ou um período de hibernação para descanso profundo. O sofrimento físico e emocional indesejado será visto como uma aberração técnica e ética a ser erradicada. Se você está sentindo uma dor aguda, é um alarme de que algo está errado e precisa de conserto imediato, não uma parte inevitável da vida. Se uma tristeza profunda persiste além de um período de processamento considerado saudável, será alvo de intervenção, pois é vista como um bloqueio ao funcionamento ideal do ser.
É aqui que surgem os paradoxos mais interessantes e difíceis. Se eliminamos o sofrimento não desejado, como definimos e valorizamos a felicidade e o prazer? Se não há o negativo, o positivo perde o contraste. A resposta provavelmente estará na complexificação da experiência. A felicidade simples e constante pode se tornar um estado padrão, quase entediante. O que será valorizado serão os estados de pico, experiências de alegria, realização, conexão e beleza tão intensas e complexas que seriam impossíveis para um cérebro não otimizado. Será uma busca por qualidades de experiência cada vez mais ricas e nuances emocionais cada vez mais sutis. A dor física será eliminada, mas talvez formas de desconforto intelectual ou emocional sejam cultivadas voluntariamente por seu valor de crescimento. Você pode escolher passar por uma simulação desafiadora que envolve frustração e fracasso, porque sabe que ao final haverá um aprendizado profundo. Seria um sofrimento consensual e com propósito, como fazer um exercício físico difícil hoje. O segundo paradoxo, sem limites impostos pela doença, pela fragilidade ou pela morte iminente, como encontrar significado. Muito do nosso senso de urgência e propósito hoje vem da finitude. Em um mundo de possibilidades quase infinitas e tempo quase infinito, a escolha se torna esmagadora. O significado não será encontrado na luta contra a morte, mas na busca ativa por projetos que valham séculos de dedicação, na criação de laços que duram eras e na exploração interior dos estados que uma mente perpetuamente saudável pode atingir. A qualidade de experiência substitui a saúde como métrica de uma vida bem vivida. Você não perguntará, estou saudável? Mas minha experiência está otimizada, é rica, significativa e em crescimento. A medicina se funde com a filosofia e a arte. Otimizar um ser não é apenas garantir que suas partes funcionem, é garantir que sua trajetória existencial seja profundamente satisfatória e alinhada com o que ela mesma define como valioso. Isso levanta questões éticas enormes. Teríamos o direito de otimizar uma criança para ser sempre feliz? Isso não a privaria de uma parte fundamental da experiência humana? Haverá debates entre os que defendem o direito ao mal-estar como parte da autonomia individual e os que veem qualquer sofrimento evitável como uma falha moral da sociedade. Além disso, a acessibilidade será crucial. Em uma sociedade pós-escassez, todas essas otimizações seriam um direito básico, como água e energia. A desigualdade não seria econômica, mas poderia surgir entre os que escolhem se atualizar constantemente e os que escolhem permanecer em versões mais simples, mais próximas do humano original. Estes poderiam ser vistos como excêntricos ou como guardiões de uma herança valiosa. A saúde perfeita, portanto, não é um ponto final, é um ponto de partida. É a plataforma a partir da qual a verdadeira aventura humana ou pós-humana começa. E com o corpo e a mente funcionando em harmonia perfeita, livres das amarras da doença e do declínio, a civilização pode se voltar completamente para o seu legado, para entender de onde veio e o que significa ter superado todas as suas antigas limitações. Essa reflexão sobre o passado, essa nostalgia e esse estudo arqueológico da própria infância da espécie se tornará o último grande projeto existencial, o motor cultural que dá contexto a toda essa jornada de otimização e expansão. E esse olhar para trás, quando tudo parece resolvido, cria uma relação complexa e emocionante com a nossa era atual. A civilização do futuro, daqui a 1000 anos, olhará para o século XXI como nós olhamos para a Idade Média ou para a Antiguidade. Um período bárbaro, heróico e profundamente ingênuo. Seremos vistos como a infância febril da espécie tecnológica, aqueles que acenderam o pavio mas não sabiam a potência da bomba que seguravam. Eles verão nossa luta contra pandemias, mudanças climáticas e guerras por recursos com uma mistura de horror e admiração. Horror pela brutalidade desnecessária e pela cegueira coletiva. Admiração por termos dado os primeiros passos titubeantes em direção à unificação planetária, à inteligência artificial e à engenharia genética, com ferramentas que parecerão para eles lascas de pedra lascada. Seremos os ancestrais que, apesar de toda a escuridão, sonharam com as estrelas e começaram a construir as fundações, de forma desajeitada e perigosa, do mundo que eles herdaram. A arqueologia do Antropoceno será um campo acadêmico vibrante. Os estudiosos do futuro não escavarão apenas ruínas de cidades. Eles analisarão montanhas de dados digitais recuperados, nossos lixões de informação global. Eles vasculharão o que chamamos de internet, redes sociais, servidores abandonados, tentando decifrar a psicologia coletiva de uma espécie em transição.
Nossos dispositivos físicos, smartphones, computadores, carros a combustão serão estudados em museus com a mesma perplexidade com que hoje olhamos para um mecanismo de Ancythera ou para um machado de pedra. A funcionalidade será compreendida, mas a motivação por trás de certos designs, a tolerância com a obsolescência programada, a dependência de dispositivos tão frágeis, tudo isso será alvo de longos debates. Acharão fascinante e trágico que tenhamos passado tanto tempo de nossas vidas curtas em tarefas repetitivas e em trânsito, quando a automação já estava batendo à porta. Nossas formas de entretenimento, como filmes de super-heróis ou reality shows, serão analisadas como mitologias primitivas que revelam nossos medos e anseios mais profundos, o medo do outro, a fantasia do poder individual, a busca por validação social. Mas o aspecto mais interessante será o fascínio nostálgico pela condição humana original. Para seres que não conhecem a doença, a morte involuntária, a comunicação imprecisa ou a luta direta contra uma natureza hostil, nossa existência parecerá incrivelmente intensa, autêntica e trágica. A própria limitação era o que dava sabor à vida. O amor era mais agudo porque a perda era certa e próxima. As descobertas eram mais emocionantes porque o conhecimento era escasso e difícil de adquirir. A arte era uma janela para mundos interiores inacessíveis de outra forma. Haverá um movimento cultural, talvez até uma forma de religião secular, em torno dessa nostalgia. Eles sentirão uma espécie de saudade cósmica por algo que nunca vivenciaram, a vulnerabilidade. É o paradoxo da nostalgia. Ansiar por uma condição que, se tivessem que viver de verdade, considerariam insuportavelmente dolorosa e limitada. Essa nostalgia não será apenas passiva. Ela se manifestará na cultura popular do futuro. Simulações ultra-realistas da vida no século XXI serão uma forma massiva de entretenimento e reflexão filosófica. As pessoas irão, por lazer, viver simulações onde têm um corpo mortal, um emprego repetitivo, se comunicam apenas por linguagem falada e escrita, e enfrentam desafios como doenças curáveis ou escassez de recursos. Será a atração turística definitiva, uma viagem no tempo para sentir o que era ser humano. Alguns podem passar férias inteiras em uma simulação dos anos 2000, experimentando a ansiedade de uma conta para se pagar, a alegria simples de um encontro presencial sem telepatia, ou o drama de um relacionamento com fim inevitável pela morte. Essas simulações serão tão ricas em detalhes sensoriais e emocionais que gerarão debates éticos. É explorador brincar com o sofrimento dos ancestrais? Até onde é saudável essa nostalgia? Os artistas do futuro usarão nosso período como uma gigantesca metáfora. Obras de arte experiencial recriarão a solidão do urbanismo moderno, a sobrecarga informativa para a interface neural, ou o paradoxo de estar hiperconectado digitalmente, mas isolado emocionalmente. A nossa luta contra o aquecimento global será um tema épico, uma tragédia grega em escala planetária, onde o herói, a humanidade, luta contra um monstro de sua própria criação. A figura do humano natural, com suas paixões descontroladas, sua criatividade nascida do desespero e sua coragem frente ao desconhecido, se tornará um arquétipo poderoso, talvez um ideal romântico, da mesma forma que hoje romanticizamos o cavaleiro medieval ou o explorador das grandes navegações. E é aqui que chegamos à pergunta central, ao paradoxo que moverá grande parte da cultura futura. Ao superar todas as nossas limitações originais, a mortalidade, a ignorância, a doença, a escassez, a solidão cognitiva, teremos perdido algo essencial que nos definia? A resposta não será única, e a busca por ela será o motor de filosofias, escolas de pensamento e projetos existenciais. Uma facção, os humanistas arqueológicos, argumentará que sim, que perdemos a chama da autenticidade, que a arte só é verdadeira quando nasce da dor, que o amor só é profundo quando tingido pelo medo da perda, que a coragem só existe quando há perigo real. Eles podem tentar recriar essas condições em reservas existenciais, vivendo voluntariamente com limites autoimpostos. Outra facção, os realizados, verá essa nostalgia como um distúrbio psicológico, um apego patológico a um estágio inferior de desenvolvimento. Para eles, superar as limitações foi a maior conquista, e a nova gama de experiências e emoções positivas disponíveis é infinitamente superior à antiga paleta de dor e prazer. A maioria provavelmente viverá em um meio termo, valorizando a memória do passado como uma história de origem poderosa, mas sem desejar voltar a ele. No fim, o legado do antropoceno não será apenas o conjunto de nossos feitos tecnológicos ou de nossos desastres ecológicos.
será a pergunta que deixamos como herança. O que vale mais, a jornada ou o destino? A luta com significado ou a paz sem desafios? A intensidade de uma chama curta ou a serenidade de uma luz eterna? A civilização futura, ao se debruçar sobre nossos artefatos e nossos dados, estará na verdade buscando uma resposta para si mesma. Eles nos estudarão para entender o que escolheram deixar para trás, e ao fazer isso, definirão o que querem ser. O paradoxo da nostalgia, portanto, é o que os manterá humanos, no sentido mais profundo, mesmo depois de terem deixado a humanidade biológica para trás. É o elo emocional com a sua própria origem dramática, imperfeita e incrivelmente criativa que os impedirá de se tornarem deuses entediados e complacentes. E nesse diálogo eterno entre o que fomos e o que nos tornamos, a história continuará, não como uma linha reta, mas como uma espiral sempre se expandindo, carregando a memória do ponto azul pálido em cada nova estrela que chamarem de lá.